Tô vendo que tá mexendo aqui meu celular. Muito bem, vamos para mais uma live biografias. Bem feliz, hoje temos mais uma convidada especialíssima, Karina Caramori Dias. E ela vai contar para nós um pouquinho sobre a trajetória materna dela, a biografia dela. Ela participou do Círculo de Mães, da segunda edição do Círculo. E hoje ela vem contar um pouquinho para vocês. A Alce está aí também. A Alce é minha parceira no trabalho do projeto Círculo de Mães. A gente está na sexta edição, é a terceira online. Começamos esse sábado, né, Alce? Foi muito gostoso, muito maravilhoso. A gente está bem feliz com esse trabalho do Círculo de Mães e a gente reconhece a potência dele não só no grupo, no pequeno grupo, quando a gente forma cada egrégora, né, que acontece, cada grupo que é pequeno, é em média 10 mulheres, para que a gente possa criar essa carinha, essa identidade mesmo de grupo e esse espaço de seguro e de trocas profundas. Mas a gente entende também como desdobramento desse trabalho, até como papel social do Círculo de Mães, que a gente possa, junto dessas mulheres, ganhar vez e voz também nas redes sociais, disseminando um pouquinho daquilo que tanto mexe, né, e ressoa dentro da gente com o maternar e que de repente pode tocar outras mulheres. Então hoje a Karina ela vem para fazer uma contribuição para que ela possa, de alguma forma, revisitar esses lugares, né, essas compreensões dela sobre os impactos do maternar e também poder contribuir com outras mulheres. Eu estou bem feliz com a chegada da Karina. Vamos ver se ela já está aqui. Não chegou ainda. Eu vou colocando aqui embaixo o nome do nosso encontro. Aí eu vou colocar biografia materna, Círculo de Mães. Bom, daí quem entrar aqui vai saber do que se trata. Círculo de Mães. Muito bem. Então, essa acho que é a 8ª live já da série de live biografias e a gente está bem surpreendida, a Alce e eu, estamos muito felizes, reconhecendo o impacto muito positivo dessas lives. O bacana é que a Alce e eu vamos nos revezando e recebendo, né, e fazendo essa mediação com essas mulheres incríveis que a gente sempre fala que o Círculo de Mães, ele, em geral, ele reúne mulheres muito incríveis. E cada uma vem com a sua força, com a sua característica própria, sua identidade, sua realidade, seu olhar para o maternar. E a gente se alimenta muito. E é sempre muito rico. Ó, a Karina entrou. É sempre muito especial. Cada círculo é muito único, porque ele, por mais que a estrutura seja a mesma, a gente vai construindo dentro daquele protagonismo de cada uma dentro do círculo mesmo. Então, a Karina participou do primeiro Círculo de Mães. Oi, gente, tudo bem? Tudo, Oi, Mela. Karina. Saudade. Quanto tempo, né? Só por Só, telefone, por enquanto. só assim, né? Pois Só. olha, então eu vou deixar a Karina se apresentar. Eu não quero tomar teu tempo, porque o tempo é precioso aqui. Ai, Mela, só você. A gente quer muito te escutar, Karina, né? Eu passei para a Karina um roteiro básico, assim. O que a gente gostaria que ela contasse, compartilhasse conosco. A Karina é uma mãezona, né, Karina? Mãe de Ai, duas, obrigada, Mela. mãe Vindo de empreendedora. você, eu fico honrada. Ah, imagina. É muito maravilhosa. A gente está muito feliz de te receber aqui. Muito Oi, mesmo. Alce. Eu vou abrir primeiro para que tu te apresente dentro daquilo que tu queira contar para nós, né? E aí sim eu entro com esse roteiro do Círculo de Mães para saber quem era a Karina antes dos filhos, das filhas. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, como a Mela acabou de falar, meu nome é Karina. Eu sou, a princípio, formada em Educação Física, né? Nós, né, Mela? Nós duas. E Isso. E hoje eu trabalho com uma empresa, né, que chama Simples Aurora, que a gente produz carregadores de bebê, então a gente produz slings, produz mochila ergonômica, absorvente de seio, poncho para usar por cima dos slings, né, que as mães tanto pediram.
E hoje eu também ajudo, assim, as pessoas a praticarem meditação, né? Então, tem alguns grupos que eu faço por Zoom hoje, né? No momento da pandemia é o que tem. E aí eu ajudo essas pessoas a trilhar esse caminho de autoconhecimento, assim, né? De olhar mais para a própria mente. É, eu acho que é um processo bem bacana de autoconhecimento, assim, parar para olhar a mente, que é uma coisa que normalmente a gente não faz, né? Eu acho que é isso que eu faço hoje, né? Sou mãe da Pietra, mãe da Lise, boa parte do tempo. Agora com a pandemia, mais tempo ainda, porque elas estão em casa, né? Sem aula desde março. Mas é uma parte da minha missão, é a maternidade mesmo, né? Muita coisa mudou na minha vida depois da maternidade. Não é à toa que eu tô aqui, né, Mela? Não. Então, Eu também queria uma aproveitar, função é mãe mesmo. eu queria aproveitar para comentar que o podcast da Karina entrou no ar hoje. E... Ê! Meu podcast de meditação, gente. Quer falar ou eu falo, Meditação Mela? para mães. Então, quem entrar no. Viu só? Eu quis inserir junto com a live, já para a galera ir lá. Então, fazer a Massa. propaganda aqui. Se vocês entrarem na bio da Unitar, vai ter lá um botão podcast, e daí o podcast mais atual que tem lá é o da Karina. Ê! São para mães. Sim. Aí eu explico um pouquinho da técnica, né? Falo um pouquinho da realidade materna que mudou com a meditação. E daí depois tem uma meditação mesmo, né? Uma prática para fazer curtinha. Então entrem lá e deem uma olhada, tá bem legal, né, Mela? E tem uma amiga tua aqui falando, não sei se é amiga ou cliente, mas normalmente cliente da Karina deve ser amiga também, né? Igual acontece quando tá. A Ali Sim. falou aqui que é uma profissional espetacular. Ai, obrigada. Eu não vi quem comentou. E eu não vou mexer nela. Toda vez Ali, que eu faço live e eu começo a mexer assim, dá pau. Ali, Ali ponto B Malegre. Ó, depois tu olha lá, mas é tão eu gostoso acho que ser eu, elogio, eu né, acho que eu Karina? sei. Deve ser a Alessandra lá da Companhia Atlética. A gente trabalhou junto Ai, um tempão. Obrigada. obrigada, né? Então, Karina, vamos lá. Quem era a Vamos. Karina antes de ser mãe? Queremos Ai, saber tudo, Jesus. não nos esconda Sabe o nada. que que é louco esse negócio de conversar de antes de ser mãe nela? São duas gestações, né? Aí eu fiquei anotando as coisas aqui e eu falei, gente, é muita coisa para falar, velho, mas vamos lá, vamos resumir. Quem eu era antes de ser mãe, né? Eu vou falar antes da Pietra, porque a Pietra é a minha filha mais velha, que tem 5 anos e meio, né? Então, assim, a maternidade surgiu para mim por ela, né? Depois com a Lizzie também, assim, né? Um upgrade da maternidade, mas eu me tornei mãe com a Pietra primeiro, né? E aí, É. assim, eu vivia, na verdade, num conflito existencial, assim, sabe? Tipo, eu era formada em educação física, sempre dei aula de ginástica, amo dar aula de ginástica, até hoje eu amo, assim, sabe? Tipo, eu não tô dando aula de ginástica, aí eu ouço uma música, ou eu vejo alguma coisa que tem a ver com ginástica, eu, ai meu Deus, não, peraí, se controla. Porque eu gosto, entende? É uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu percebia que tinha muito a ver com a minha missão de vida, assim, sabe? Eu levava bem-estar para as pessoas e você dá aula também, né, Mela? O feedback das pessoas, olha, até arrepia, é muito instantâneo. Então você está dando aula, você termina de dar aula, a pessoa vem, cara, eu achei sensacional por causa disso, disso, daquilo, isso está mudando a minha vida por causa disso e daquilo, e você fala, meu Deus, né? Você se vê fazendo parte daquele propósito da vida da pessoa, né? E vê que aquilo está funcionando. Então é muito motivador, assim, sabe? Só que a minha crise era, ó, né? Eu tô falando da Karina que eu era, não é mais uma crise. Vocês vão ver depois que a da minha fala. A minha crise era a parte financeira. Olha, a Alessandra tá aí. Oi, Alessandra. Ó, aprendeu a amar o body balance comigo, porque eu amo até hoje essa aula de body balance. E aí a crise era o seguinte, cara, beleza, eu É essa trabalho. Ali que eu falei. É Era essa essa? Ali. Não, essa Essa? é outra Alessandra. Essa Alessandra é minha aluna. Essa Ah, Alessandra é minha aluna. É que acho que tá chegando depois pra mim aqui, então deve passar pra você ah, antes na tela. Minha tela tá pra baixo ela aqui, né? mandou outra mensagem também. Ah, entendi. Então, e aí a crise era assim, ai, cara, mas eu trabalho tanto pra ganhar dinheiro. Você também deve sentir isso, né, Mela? Puta, eu preciso do meu corpo pra ganhar dinheiro, né? Vou lá, eu tenho que dar aula, eu tenho que pular, eu tenho que, né? Não que eu não gostasse, mas é extremamente desgastante, né? Nossa, Aí eu olhava imagina. pra aquilo e falava, cara, eu vou viver pra sempre assim? Tipo, e quando eu for velhinha? Eu não vou conseguir fazer essas coisas, né? Tipo assim, jump, aquele trampolim, pular bem louco, falar, cara, não vai dar certo esse negócio. Então eu vivia me questionando, assim, sabe? Eu já trabalhei na área de computação, eu já pirei o cabeção, assim, né? E quando eu estava grávida da Pietra,
eu estava fazendo direito. Então eu fiz direito até o Olha! terceiro ano. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe. A Mela, ó, convive comigo há um tempão, anos, e não sabia, né, Mela? Porque Não eu não falo sabia. para as pessoas, né? Então eu fiz direito até o terceiro ano, assim. E quando eu comecei, primeiro eu fui por vocação, porque é uma coisa que eu gosto de estudar, sabe? Eu acho que o direito tem muito a ver comigo, esse negócio de justiça, esse negócio de fazer pelo outro, entendeu? Eu tenho muito isso. Mas aí, quando eu fiquei grávida, eu já falava pro meu marido, não, mas eu sempre falava isso, eu falava assim, não, ficar grávida agora não, porque eu tô fazendo um projeto aqui. Ele falava, Karina, você nunca vai ficar grávida, velho, porque você sempre tem um projeto. Nunca vai chegar esse dia. Nunca, sabe? Aí ele me convenceu de que tá bom, vai, tá fazendo direito, mas tá tudo bem, vamos ficar grávida igual, porque depois que você terminar direito, você vai inventar outra coisa. Ó, a Ah, é Tiffany, verdade. querida, entrou Oi, a Tiffany Ti! Tudo e a bem? Tiffany faz parte de toda essa história aí. Sim, ela faz parte dessa história, é verdade. Já já eu chego na Tiffany, calma, gente. É isso E aí. aí, tá, tava fazendo direito. Quando eu fiquei grávida da Pietra, gente, começou a dar um negócio tão estranho assim. Eu continuei indo na faculdade, porque eu fiquei grávida dela, era o quê? Maio. Eu fui até dezembro. Eu falei, não, eu tô fazendo esse negócio, eu vou terminar, entendeu? Nem que eu termine só esse ano e depois eu vejo o que eu faço. Mas eu olhava aquilo e falava, gente, isso não faz sentido. Mas, Mela, eu achava tão estranho. Eu falava, como assim? A pessoa ficou grávida num dia, e daí os hormônios fizeram assim, né? Uou, daí, meu, é a mesma rotina, eu tava fazendo a mesma coisa. Eu olhava aquilo e falava, isso não faz sentido. Tipo, por que eu tô fazendo isso? E eu não conseguia explicar a sensação, eu só sentia. Não era racional, sabe? Eu só falava, não, cara, como assim? Aí tá, terminei o terceiro ano, tranquei a faculdade, fiquei mãe, né? Virei mãe em março. E quem falou que eu queria voltar para a faculdade, cara? Eu olhava para aquilo e falava, não, gente, peraí. Eu tô indo para lá por quê? Porque eu quero ganhar muito dinheiro? Mas, tipo assim, que missão distorcida é essa, né? O dinheiro é consequência do negócio, sabe? E aí ficou uma briga dentro de mim, assim. Aí eu até tentei achar umas formas, assim, vou terminar direito online. Não tem, né? Ou é presencial ou você não faz. Então, Agora pode que tenha. então, talvez tenha, mas agora eu já não sei se eu quero mais, sabe? E aí falei, ah, não, deixa esse negócio pra lá, eu vou dar minhas aulas, vou ser feliz, entendeu? E Ser vou feliz. fazer as coisas que eu tenho que fazer e o dinheiro vai chegar. Porque, na verdade, eu tô falando isso aqui, talvez os profissionais de educação física vão ficar um pouco chateados comigo. Ai, como assim não ganha dinheiro na educação física? Ganha dinheiro, gente, claro que ganha. Só que você precisa se dedicar fisicamente, presente ali, entende? Isso que era o lance, né? Não é que você não ganha. Tanto ganha que eu voltei a trabalhar com isso, né? Aí o que eu fiz? Grávida da Pietra, a pessoa não se aguenta em casa, né? Um mês em casa, olhando para as paredes, né? Puerpério, só chora, olha para a criança, ai, dá mamar, né? Porque o colo é para mim, não é para ela. Aí, aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí comecei a procurar aula mamãe bebê para fazer. E quem falou que eu achava aula mamãe bebê nessa cidade? Só achava dança circular, com todo o respeito, Mela, mas eu queria fazer exercício, eu queria fazer agachamento. Aí eu falava, gente, o que que eu vou fazer, né? Eu falei, vou dar aula. Daí inventei uma aula lá, comecei a dar aula numa academia. A academia não, a gente não divulgava muito, não chegava ninguém, não sei o quê. Aí dei de cara com a Tiffany. Eu fiz, na verdade, o pessoal do meu primeiro parto, da Pietra, que eu ia fazer um parto em casa, né? E acabei não fazendo. Talvez a gente entre nesse detalhe. O último módulo do curso foi lá no estúdio da Tiffany. Então eu conheci a Tiffany por isso. E daí, comentando com a minha obstetra Juliana Chalup, maravilhosa, que eu amo, que acabou de ter bebê. Gente, achei sensacional. O terceiro filho. Palmas pra ela é demais. Falou, vai lá falar com a Tiffany, que ela vai dar um jeito. Aí eu cheguei lá na Tiffany e falei, Tiffany, eu tenho uma ideia assim, assim, assado de uma aula assim. Ela falou, é agora. Ah, Tiffany maravilhosa. Não, Tiffany é assim, não tem esse negócio de ficar se É enrolando, é já. isso. É. É. E aí foi assim, aí eu comecei a dar aula mamãe e bebê. E realmente foi muito bom, porque na verdade, assim, o estúdio que a Tiffany tinha, infelizmente fechou, ou felizmente, não sei, né, Tiffany? É, era um lugar que era para isso, né? Então, assim, tinha pilates para gestante, tinha curso para gestante, e as grávidas já estavam ali. Ela falava, cara, eu não tenho nada direcionado para a mãe que acabou de ter um bebê. Então, se você dá uma aula mamãe e bebê, é aqui que você tem que estar. É a E daí foi perfeição da muito. natureza. Sim, foi muito certeiro. Aí formou uma turma assim de umas 8, 9 alunas que foram minhas parceiraças durante o meu puerpério. Eu brincava com elas que eu não ia dar aula para elas, eu ia dar aula para mim, porque eu queria parceiras de puerpério, sabe? Como assim, ai, vamos chorar junto,
vamos conversar sobre criança junto, trocar fralda de cocô junto, sabe assim? Ai, gente, foi demais. Tanto que elas são minhas amigas até hoje, assim. Imagina, uma turma, talvez quem esteja ouvindo a gente aqui na live não entenda o que é isso, mas a Amélia entende. Uma turma que durou mais de um ano. A mesma Nossa, turma. é Eu olhava bastante. para aquilo e falava, uau, é. Assim, Uhum. o pessoal, na verdade foi uma coincidência, né? As mães estenderam licença maternidade, muitas pararam de Uhum. trabalhar, e aí ficou aquela turbona, né? E aí, voltando a falar de mim, aconteceu isso. Larguei o direito, voltei para educação física. E aí, como eu comecei a dar aula mamãe e bebê, eu precisava de sling, né? As meninas olhavam para mim e falavam, tá, mas o que você tá falando, Alessandra? Bem a minha cara mesmo. Ah, essa Alessandra. É, é, eu precisava vender sling, porque as mães precisavam do sling para fazer aula comigo. E aí eu comprei, olha que coisa de louco. O meu primeiro sling eu comprei da Simples Aurora. Uhum. E aí fiquei muito próxima da Carol, que é a antiga dona, né? E aí, quando começaram a me pedir sling, falei, peraí, vou falar com a Carol. Carol, eu preciso revender seus slings, porque as minhas alunas precisam de sling. E aí eu me tornei revendedora de sling da Simples Aurora. E aí, passado algum tempo, eu me tornei sócia da Simples Aurora. E aí depois a gente deu uma separada, que ela falou, quero fazer sozinha, quero também. E dali a pouco ela passou o bastão para mim, e hoje eu sou dona da Simples Aurora. Olha que coisa mais maluca, gente. Eu conheço umas histórias meio parecidas, assim. Pois é, né, Mela? É, né? Porque, na É verdade, o bem que eu legal, percebo. né, Karina, os desdobramentos, porque quem tá ganhando bebê, de repente tá te assistindo aqui, tá pensando que aquela mãe que tá fazendo tá numa área, ou tá investindo seu tempo numa área, né? E de repente é isso, não é isso. E de repente ela começa a ver que ela vai se engajando nesse universo materno e dali ela consegue retomar, às vezes, um trabalho com suas habilidades, suas capacidades. Tu já tinha, já era professora de ginástica, aí tu fez um desdobramento disso, uma aula específica para mãe com bebê. Tu foi contemplada, contemplou as outras, encontrou valor agregado, vendendo o sling que elas precisavam, né? Então, e assim, Sim, quando tu estava grávida, tu não tinha a menor noção disso, né? Ou tu já estava pensando nisso, não tinha a nada menor. de Então, nada. E se ele o dissesse caminho do isso, caminhar, né? olha, quando você, lá no futuro, você vai ter uma empresa disso, o que de vestuário? Eu? Capaz, Com nunca. costura, tecido. Não, É, a você vai ter que Karina, entender de gramatura, de composição de tecido. Ah, como assim, velho? Nada a ver. E e hoje o eu vejo isso, direito, né? assim. E o direito. E o direito? Vai ficar onde o direito, coitado? Ficou lá para trás. Na verdade, ele serviu para mim ensinar um monte de coisa, né? É. É, vamos fazer um parênteses aqui, né? Tem muita coisa do direito que a gente não conhece e tem a ver com a nossa realidade, sabe? Isso é muito triste, assim. Tem hora que você vai numa situação e a pessoa fala assim: ah, você não tem direito disso, e mente. Gente, mas eu fico Uhum. tão nervosa. Eu falo, minha filha, é o seguinte: ó, eu tenho só até o terceiro ano de direito, mas eu sei que isso que você está falando é mentira. Aí você já corta a pessoa, sabe? Então eu acho assim que direito tinha que ter uma matéria na escola, porque, cara, é muita Para sacanagem. todos. Quer dar oi, filha? Uhum. Fala, Quem tá oi, aqui? gente! A Pietra. Oi, Pietra, querida. Então vamos aproveitar que a Pietra chegou. Meu Deus, vai cair. Porque tu falou do antes, né? E a gente já entrou no depois, né? De ser mãe. Queria que tu falasse um pouquinho sobre os impactos de ser mãe. E daí, entendendo que chegou a Pietra, depois chegou a Lise, são dois momentos aí. E tem gente que fala assim, né? Ah, não, depois que é mãe, da segunda tira de letra, é só seguir o bonde. Ah, Mas tá. a gente sabe que não, né? Então eu Não, quero te nem um pouco. escutar para te falar um pouquinho. Quando Então, a Pietra chegou na tua vida, qual foi o impacto, assim, né? Qual foi o que mais te marca, assim, como impacto no teu corpo, na tua rotina, nas relações que tu vinha estabelecendo na vida, que tu passou, né? As pessoas com quem tu fortaleceu vínculo ou dissociou vínculo, enfim, e nesses propósitos, que eu acho que a questão da carreira sempre vem, em geral, as mães que vêm falar da biografia materna, acaba que a carreira ela vem sempre permeando o todo, né? Mas, enfim, queria que tu falasse um pouquinho desse âmbito, desde a tua casa até a tua carreira, mas nessa rotina geral aí estabelecida, quando a Pietra o nasceu. Agora eu sou mãe. Vamos lá. que aconteceu quando a Pietra, a mãe, a Karina virou mãe, né? Bom, então, É, assim, o primeiro a impacto que Karina eu virou mãe. A senti, Karina, né? As amigas a deviam dizer assim, Karina o virou mãe. quê? A A Karina Karina? virou mãe. Como assim, né?
Ai, gente. Olha, eu acho que o primeiro impacto foi que virou uma chave na cabeça, assim. Tipo, o que era prioridade antes simplesmente deixou de ser prioridade, entende? Porque você me ouvindo falar, até agora eu falei do quê? De trabalho, né? Eu É, não vou dizer que eu era, eu ainda sou um pouco workaholic, só que hoje eu tenho outras prioridades. Mas assim, eu gosto de trabalhar, né? Então, assim, eu trabalhava, achava aquilo muito massa. E aí, quando eu me vi mãe, falei, não, isso aqui não vai rolar. Como assim eu vou trabalhar e vou largar o nenê? Na creche não vou largar o nenê. E daí surgiu uma imagem assim, uma identidade, né? De supermãe, né? Uma supermãe que vai dar conta da criança e aí o resto do mundo que se exploda, sabe? Assim, eu fiquei muito voltada para ela, assim. E outra coisa que eu percebi é que isso muito mais com a segunda do que com a primeira. Não sei se a gente pode emendar uma coisa na outra. Acho que você não vai ó, por fazer tudo quê? isso separadinho, né, Mela? Não. Começou que muita coisa para a qual eu não queria olhar, olhava para mim e eu não conseguia desviar, Que sabe? medo! Como se a criança fosse um espelho de coisas que você colocou debaixo do tapete por muito tempo, sabe como? Falar, ah, não, isso aqui eu não sou, isso aqui não me pertence, isso aqui eu não quero olhar, entendeu? E daí a criança nasce e você fala, meu Deus, eu revisitei a relação com a minha mãe, eu revisitei a relação com a minha irmã mais velha, eu revisitei várias relações assim que tinham muitas sombras, sabe? E eu brinco que veio a Lise porque com a Pietra não foi suficiente, entendeu? Adorei. Tipo assim, nasceu a Pietra, né? Eu aprofundei, aprofundei, aprofundei. A hora que eu cansei de aprofundar, eu comecei a nadar pra cima. Eu falei, "Ah, não chega desse negócio, não quero olhar mais, né? Para, gente, vamos voltar pra vida normal." E aí, assim, a Lise não foi uma criança planejada, ela foi desejada, porque a gente queria ter o segundo filho, mas a gente Hum. não disse agora vamos ter o segundo. Não. Deus falou assim, plim, a Lise chegou. Aí eu falei, "Ah, como assim? Não tô dando conta nem de ser mãe de uma, vou ser mãe de duas? Como é que é esse negócio?" E aí o que que eu percebi? Eu percebi que eu já tinha entrado num estado de acomodação de novo, entendeu? E daí o universo falou: não, não, peraí, tá vendo aquele negócio que você estava olhando ali que você não queria olhar? Olha de novo. Olha um pouquinho mais para baixo. Eu falei, ah, mano, você tá de sacanagem, né? Mas enfim, aí na Lise, não sei se eu já posso pular para Lise, na Vai. gestação da Lise aconteceu isso, assim. Eu na verdade já estava numa busca de espiritualidade há algum tempo, né? Fui para vários lugares, né? Comecei a ir em casa de espiritismo, daí eu fui em casa de umbanda, daí e eu sempre, olha que coisa louca, eu sempre tive o sonho de entrar num templo budista, assim, desde que eu sou criança. Eu nunca fui, nunca tinha ido. E aí quando eu estava grávida da Lise, eu fazia acompanhamento com uma terapeuta, que ela é coach, consteladora sistêmica, maravilhosa, Luciane Vilaverde, e ela era budista, mas eu nem sabia disso. Só que quando ela fazia as terapias comigo, ela falava uma língua que eu falava, meu Deus, de onde que essa mulher está olhando? Que é isso que ela está falando? Não fazia sentido para mim o que ela falava, sabe? Ela falava coisa do tipo assim, aquela pessoa que te irrita muito é seu mestre. Eu falava, o quê? Como assim? A pessoa me irrita, a pessoa faz um negócio que eu não gosto, eu quero esganar, e você diz que ela é o meu mestre. Sim. Falei, gente, não é possível. Essa pessoa sabe alguma coisa que eu não sei, porque como que ela está olhando isso, né? Aí lá fui eu para o templo budista. E aí, quando eu sentei lá e fui meditar a primeira vez, na verdade, a primeira vez eu fui assistir uma palestra da Márcia, que falava de silêncio, eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, quer dizer que eu posso ficar em silêncio? Eu não sabia que eu podia ficar em silêncio. Eu achava que eu tinha que falar o tempo inteiro, que eu tinha que cobrir os buracos que existiam ao redor o tempo inteiro, sabe? E daí eu sentei lá e fiz silêncio, comecei a meditar, falei, uau, tipo assim, eu comecei a enxergar coisas em mim que eu não enxergava. E eu que já estava nesse caminho, sabe? Isso que eu acho muito doido, assim, né? Claro que cada um tem um caminho. Mas imagina, eu fiz terapia desde os 15 anos, aí eu já fiz um monte de terapia, sabe, diferente, assim. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, que legal isso. Quer dizer, minha filha me trouxe aqui, né? Eu brinco que a Alice é meio iluminada, assim, sabe? Ela vai me dizendo, ah, mãe, vai meio pra cá, vai meio pra cá. A Pietra carrega o espelho e a Alice vai dizendo, pra lá, mãe, pra cá. É uma brincadeira, tá, gente? Mas é. Ai, essa imagem, as imagens. E aí eu não consegui parar mais, na verdade, né? Eu comecei a estudar, 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 estudar. E hoje, assim, eu sou um pouco apaixonada por aquilo que
pela forma que o budismo enxerga as coisas, entende? Eu não me digo budista porque eu acho que não existe isso, sabe? Assim, ai, minha identidade, eu sou isso, eu sou aquilo. Igual você começou me dizendo, fala do que a Karina era e agora do que a Karina é. E é tão confuso para mim isso, porque eu acho que é tudo muito, é tudo muito mutante, né? A gente é muito metamorfose, assim. Depois que as filhas crescem, então, gente, meu Deus, assim, o que você é, o que eu sou, você está me dizendo agora, nesse segundo, né? Porque daqui 3 segundos, 10 segundos, 2 horas eu vou ser outra coisa. E amanhã eu vou ser outra coisa. Não sei se você me entende, mas acho que você me Mesmo no entende, meio né? de um isolamento social, que dá aquela sensação de estagnado, né? Tem um momento que tu é a dona de casa, aqui limpa a casa, aqui atende os filhos, aqui trabalha com sling, aqui dá aula de meditação, aqui um monte de coisa, né? A Aqui faz esposa. conhecimento, a Gente, esposa, todos os todas as papéis. identidades ao mesmo tempo. Pensa que loucura, assim. E se reinventando, se produzindo, né? Não com uma identidade fixa, né? Sim, Exatamente. não acaba nunca, assim, sabe? Não é o quem tu é, como tu está, né? Sim, exatamente, o que está agora, né? Como está agora, assim. Mas o que eu percebo com a caminhada das crianças, assim, a minha, todo mundo junto, é isso. A impressão que dá é que você vai tirando camadas, sabe? Vai tirando camadas de coisas que você aprendeu quando você era criança e você carregou, que não precisa mais, né? Ah, eu sou grata por essa camada que me ajudou em algum momento, mas assim, muito obrigada. Eu não preciso mais. E aí você vai soltando as camadas e acessando um lugar de vulnerabilidade, né? Nós participamos de círculos juntos, então a gente entende, né? Como é que é isso? Acessando esse lugar de vulnerabilidade que assim, tá tudo bem. Ah, eu não vou dar conta de tudo, não. Não acredito. Você vai assumir que não dá conta de tudo e tá tudo bem. Aham. E aí, assim, para a pessoa que eu era, vamos colocar um parênteses, né? Porque esse negócio de era e sou e vou ser é muito estranho para mim. Mas para a identidade que eu carregava antes, isso é uma coisa muito estranha, entende? Porque eu era uma pessoa que eu achava que eu dava conta de tudo. Que eu era fodona, entendeu? Como assim? A Karina vai ser mãe, vai ser dona de casa, vai ser dona da empresa, vai ser. E não vai surtar. Vai, claro que vai surtar, todo mundo vai. E aí, assim, a imagem que eu tenho de mim, por exemplo, quando a Pietra tinha 1 ano e meio, foi exatamente essa, assim. Essa identidade quebrou, sabe? Ai, super mãe que dá conta de tudo. Ih, minha filha, acabou a sua vez. E aí eu tive que olhar para isso, né? Tipo assim, nossa, eu não sou mais isso, eu sou o que agora? E aí por isso eu trilhei esse caminho da espiritualidade, que para mim era muito frágil, entendeu? Então eu não conseguia olhar para o que era fundo, porque parecia que não tinha nada, sabe? Se eu não sou isso, eu sou o quê? Sabe? E aí foi aprofundando, assim, o puerpério da Lizzie foi muito difícil, assim, a gestação da Lizzie, eu olhava, a sensação que eu tinha era, eu não vou dar conta de duas. Como que eu vou dar conta de duas? Sabe? E aí eu tive que me fortalecer, assim, tipo, ela nasceu, mesmo assim eu tinha essa mesma sensação, não sei se para você também foi assim, eu olhava e falava, como é que vai ser dois? Ah! E Ai, pra mim, aí sim, mas eu sabia que o buraco era mais embaixo. Tanto que eu passei por coisas boas também, né? Eu não fiquei achando que ia ser, é só mais um. É bem diferente, né? Dois Não, eu é. também nunca achei. Eu acho que esse negócio de só mais um, gente. Imagina, se você for pensar de forma sistêmica, mais um vai multiplicar as possibilidades do sistema, né? Então, ó, Karina, marido, Pietra, né? Já tá dando uma treta. Aí, mais um. Então, não é assim, vai chegar mais um e aquele segundo é mais fácil. Eu acho que é mais fácil, é assim, é a leveza que você olha para o segundo em relação a tudo que você fez com o primeiro. Então, dar mamar é fácil, trocar fralda é fácil, dar banho é fácil, relaxar das coisas que antes eram muito rígidas é fácil. Então, assim, tem que tomar banho todo dia. Ah, não tem, né? Não tem que nada, na verdade, entendeu? Então, no segundo, você solta isso. Isso é mais leve do segundo. Só que eu acho que só é mais leve isso do segundo porque tem uma outra parte que é mais profunda, né? Então você vai ter que adentrar mais você e você vai ter que também gerenciar mais uma relação, mais várias relações, né? A irmã com a irmã mais velha que deixou de ser a única e agora é a mais velha. E a mãe que era mãe de uma e virou mãe de duas. E o pai que era pai de um e virou pai de duas. E o marido e a mulher que dava conta de uma e agora tem que dar conta de duas. E Jesus, né?
Aí, assim, lógico que o segundo tem que ser simples nos cuidados, né? Oi? É, até um acessar o outro, o pai, a mãe, né? Virou o pai e a mãe mesmo, né? Até um chegar no outro, tem duas crianças aí no Sim, meio. gente, é uma coisa assim. E é para sempre, né? É para sempre assim. Mesmo depois que as crianças não forem mais, né, da nossa tutela, que nós temos que cuidar e dar comida, e elas vão continuar fazendo parte desse sistema, né? Então a gente sempre vai ter que lidar com essa relação de todos nós, assim, né? Isso é para sempre, assim. Mas eu achei que agora, né, que estou assim ressurgir das cinzas, assim, emergir lá das profundezas e me sinto mais fortalecida, mais tranquila, agora eu percebo como é bênção, na verdade, né? Como Deus coloca uma criança na vida de uma pessoa e depois coloca outra na vida de uma pessoa, assim, com um propósito, na verdade, né? Você tem um propósito, você tem um lugar para o qual você precisa olhar para cumprir sua missão. No meu caso, né? Eu acho que para cada mãe é de um jeito, mas para mim foi assim que as suas filhas vão fazer olhar, né? Assim, ou sim. E a Liz está com 2,5 agora, né? 2 anos e meio. Pois Mas tu, sim, a Lizzie tá com 2 anos e meio, ela é de fevereiro, hã? tu considera que agora que tu conseguiu vir para a Sim, superfície, ó, fazer. eu brinco assim, ó, cada um dá um tempo pro puerpério, né? Pra mim, o puerpério não dura menos de 2 anos. Não adianta. Ah, puerpério, 45 dias, aham, puerpério 3 meses. Nem pensar. 2 anos no mínimo, entendeu? E assim, ela ainda não tá desvinculada de mim, né? Ela já não mama mais, ela ainda usa fralda, mas ela ainda é uma extensão minha, assim, né? Mas eu percebo que esse divisor para mim, já que a gente entrou nesse tema, é a menstruação. Porque eu não sei como são todas as mulheres, né? Mas para mim, enquanto eu estou amamentando de forma muito é, forte, eu não menstruo, né? E normalmente eu volto a menstruar, pelo menos com as minhas duas foram assim, né? Perto dos 2 anos. Olha que coisa, né? Há 1 ano e 8, 1 ano e 10. E aí, de repente, do nada, vira uma chave e fala: O quê? Você tá mamando? Que mamando? Para de mamar, você não precisa mais. Gente, como assim? A criança tava, né? Então, eu brinco que o desmame, na verdade, não é da criança, é da mãe, né? É. A menstruação vem como aquele marco de que a Karina voltou, né? Como se enquanto tu tá amamentando, não tá menstruando, tá entregando todo o teu ciclo, né? Teu processo para amamentação, para atender as meninas. E aí vem a menstruação, opa, tô de volta na área, não é? Exatamente. Mas é muito louca a virada de chave, Mela, Eu assim. também senti a Tipo, mesma vira uma coisa, Karina. chave, vira uma chave que do nada assim, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Cara, mês passado eu não queria fazer nada disso. Como assim? Né? Então, na verdade, a natureza é muito sábia, né? Porque se você for me perguntar, não foi uma coisa que eu planejei, né? Ah, eu queria amamentar 2 anos? Queria, porque é o recomendado, mas eu também acho que a gente tem que respeitar o nosso limite, sabe? E aí, quando eu me vi grávida da primeira, não, né? Porque a Pietra eu fazia questão de amamentar. Mas da segunda, porque assim, eu terminei de amamentar a Pietra e eu estava grávida. Né? Eu Foi estava desmamando a emendado. Pietra, grávida da segunda. E aí, na segunda, eu falei, quando eu estava grávida da Liz, eu falava para uma amiga minha, Aline Queiroga. Falava, amiga, não, como assim? Eu vou ter que dar de mamar de novo? Não, eu não quero dar de mamar de novo. Aí ela falava assim, Karina, relaxa, que a hora que o neném nascer é igual bicho, assim, você vai pegar ela no colo e vai dar mamar. E foi assim, né? Não foi uma coisa planejada. Ela nasceu, minha filha, não sei o quê. Desculpa ter falado que eu não queria dar mamar pra você, vem aqui. Que bonitinho. Ai, gente, que coisa de louco, né? E essa foi uma parte que eu também acessei muito em mim, assim, que eu não respeitava nem um pouco, sabe, Mela? Essa parte instintiva, assim, sabe? Porque eu falo isso, talvez algumas pessoas se ofendam. Mas pra mim, nós somos um pedaço bicho. Existe uma parte em nós que é instintiva, né? E que a gente, tipo, nega. O quê? Instinto? Quando eu tenho um nenê, eu posso me comportar como um cachorro? Claro, sabe? Mas, assim, é muito parecido. Imagina, quando eu menstruei, o que eu fiz? Não quero mais dar mamar. Claro que eu fiz isso de forma gradativa porque eu sou racional, né? Mas o que os Sim, bichos fazem? Exatamente igual, né? Ai, você mamou demais aqui, não quero mais, pá, vai pra lá, né? E a gente tem isso, assim, essa parte cíclica também, né?
para mim, isso não existia. O quê? Ciclicidade na parte menstrual? Quando eu tô menstruada, eu tenho que voltar para minha caverna? O que que é isso? Eu não fazia, eu não dava conta do que era isso. Assim, eu não sabia que isso existia, sabe? E depois as minhas filhas parece que abriu um portal, assim. Parece que, ó, eu conheci o útero, ele existe. E ele é responsável Uhum. por várias coisas que eu posso fazer e tal. Eu achei incrível, assim, né? E isso que você falou, não é planejado, é uma coisa que vai na caminhada. Surge uma coisa e surge outra coisa, e você busca uma coisa aqui e traz, agrega aqui na caminhada e vai caminhando. E assim vai, sabe? Não, não é um planejamento. No fim, olhando para essa questão do ciclo menstrual, tu pode dizer que tu olha para tua hoje para tua feminilidade de uma forma diferente na tua construção do ser mulher, olhando esse ser mãe, tu consegue reconhecer ganhos nesse sentido, então, né, que mulher hoje, quem é essa mulher, quem é essa Karina hoje, daquela imagem que tu tinha antes de ser mãe. Eu, por exemplo, eu tinha uma imagem que era completamente adolescente, sem responsabilidades com nada, sem rotina, sem horários. Se eu quisesse, eu comia, se eu não quisesse, eu não comia. A relação com meu marido, né? Dizia, eu tô indo pra dança, eu tô indo pro futebol. Não tinha vínculo com nada, né? Era uma vida solta no mundo. E aí depois, calma, eu sou mãe e olha para si mesma. Eu imagino tu, Karina, mãe de duas meninas, eu tenho meninos, né? Eu tenho dois meninos, mas imagino que tem uma série de coisas que tu olhe na construção desse ser menina e possivelmente vai reconhecer na construção do ser mulher delas, que também é sempre se revisitar. Então, não sei se até tem alguma coisa que tu gostaria de comentar, se teve algum insight com relação a Nossa. isso. Não, eu tenho insight todo dia, Mela. Mas assim, ó, quem eu era antes é um pouco diferente de você, porque eu sou assim, eu sou. Mas eu tenho essa coisa de ser regrada com as coisas, né? Então eu acordo no mesmo horário, eu como no mesmo horário, eu me exercito no mesmo horário. Eu gosto de rotina, entende? O que a maternidade mudou pra mim não foi isso. O que a maternidade mudou pra mim, e provavelmente também por eu ter tido duas meninas, como você acabou de falar, é que eu acessei o lado feminino, tipo assim, a força, né? Tipo assim, olha para isso aqui que está na sua cara, isso existe. Porque eu não acessava isso, eu não sabia dizer, eu tô me sentindo mal, preciso de ajuda. Hã? Você não ouvia essa frase da minha boca? Jamais. O que? Ajuda de quem? Não preciso de ajuda de ninguém. Era assim, entendeu? Então, hoje, até hoje, na verdade, é difícil, assim. É menos difícil porque hoje eu sei que essas identidades só estão aí porque a gente escutou muito quando a gente era pequeno e a gente pegou pra gente, né? Ah, isso sou eu. Mas eu não sou nada disso, né? Eu sou o que eu quiser, sabe? Então, o que que eu percebo? Eu percebo que eu escuto as vozes de dentro e às vezes eu escuto e falo, nossa, é isso aqui mesmo que eu tô escutando, né? Tipo, ai, não, não tá legal, tipo, tô passando mal. E peraí, amor, para isso aí que você tá fazendo, que eu vou ter que ir ali deitar. Eu não fazia isso. Jamais, assim. E hoje é até estranho pra mim, porque se for pensar de forma racional, não, eu vou lá falar pra ele que eu tô passando mal, que eu tenho que deitar, não. Mas eu larguei isso, sabe como? Aquela camada que eu te falei, superficial, que caiu, é essa. Tipo, cara, Respeitar, né? Respeitar tuas é necessidades, exatamente. teus Eu tenho limites. limites, Hum. exatamente. E essa frase, assim, quando eu estava grávida da segunda, que eu falava eu não vou dar conta, eu achava isso muito pesado, sabe? Hoje, quando eu digo, não vou dar conta, tipo, tá, Tudo bem. é só o fato, entendeu? Não existe nada, ai, que pesado. Não, é assim, tipo, tem um monte Mas, de, tem um monte de prato para equilibrar e tá vendo esse prato aqui, ó, pega aí que vai cair. É uhum. assim, entendeu? Ai, não consigo pegar, beleza, deixa no chão, caiu, quebrou. Sabe assim? Não tem esse negócio, porque, gente, eu acho que a gente vive numa sociedade em que a gente é muito cobrado, né, por produtividade. E isso tem a ver com vários níveis, né? Então, a casa tem que estar sempre impecável, você tem que estar com o cabelo sempre arrumado, com a roupa da moda, maquiada, as suas filhas isso, as suas filhas aquilo. E, gente, a gente não tem que nada disso, sabe? Tudo E daí uma ideal. coisa, e daí uma coisa que eu acessei também, olhando para as minhas filhas, Mela, que eu acho que foi o que você perguntou e eu também não sei se eu respondi, é, eu comecei a acessar muita coisa que eu acho que machuca o nosso feminino, sabe como? Que antes eu não via dessa forma. Então, assim, eu escuto a mesma música e falo, desliga essa música, meu marido, por quê? Desliga. Porque
aquela letra não faz nenhum sentido para mim, sabe como? E aí eu sei Uhum. que a minha filha de 2 anos e meio e a minha filha de 5 anos e meio não estão entendendo a letra. Mas elas estão ouvindo e elas estão deixando aquilo se tornar normal, sabe como? Então a minha normose é essa violência em relação ao feminino, sabe? Eu não quero isso. Então mas muita coisa mudou. Eu olho assim e falo, meu Deus, assim. Até a relação com o Uhum. meu cabelo mudou, né? Eu alisava o cabelo quando eu fiquei grávida da minha filha, né? Fui obrigada a deixar de alisar, porque não dá para alisar o cabelo grávida, faz mal pro bebê e tal. E aí depois eu me peguei numa questão de, cara, como assim eu vou alisar o cabelo? Como assim eu vou dizer para minha filha que eu não aceito o meu cabelo? Que eu não aceito a minha imagem, a minha ancestralidade, tudo que é meu, entendeu? Olha o naipe, né? Até onde a gente chega. É tudo isso, assim. Então é uma combinação de coisas. Se você for me perguntar quais são os insights, a gente vai ficar até amanhã falando, porque é muita coisa. Muita coisa que assim, e todo dia vai mudando. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu olho. A Alce estava aí fazendo comentários. Desculpa, Alce, eu não consigo ler quando eu tô falando. Mas a Alce é uma que eu sempre mando áudios para ela de que, caraca, porque eu fiz, né, acompanhamento com ela de algumas sessões de parentalidade. E, cara, eu falo pra ela, cara, ó, teve um start aqui, caiu uma ficha que é um elefante, ela dá risada. E aí eu conto, e, cara, é todo dia, pra você eu também mando áudio, né? Porque, meu, é infinito o processo, eu acho que ele não acaba, né? Ele não vai acabar. Toda hora a E gente a vai olhar uma Pietra, coisa e vai olhar, e vai olhar. você percebe assim que o fato da Pietra começar a ter suas próprias Obrigada, impressões, Agnes. verbalizar, né? Que é isso, a criança começa a verbalizar e vem devolvendo, né? A gente vai recebendo, fala, nossa, é Não, umas incrível. coisas Eu- absurdas, assim, eu vou até contar um caos, e são posso? presentes, né, Karina? São pérolas, né? Sim. Não, só pérolas, O que né? que que tu ia Teve, contar? teve um dia que, olha, até fugiu. Ah, Pera aí que eu lembro, pera aí que eu lembro. Vamos lá, memória de elefante, vamos lá. tu ia Isso, contar um lembrei. podcast. Teve um dia que Falou. foi assim, elas chegaram pra mim e falaram, a Pietra falou, né? Ai, mãe, eu quero ver foto de uma amiga nossa que mora lá nos Estados Unidos, a Chloe. Ah, essa Cara, tá no podcast, essa não tá no tá? podcast. Mas porque é recente, né? Não, Por mas isso que eu vai, tô conta. contando essa. Conta. Aí ela falou, quero ver a foto da menina no celular, né? Porque hoje o celular você roda o dedo, vai lá, 2015, né? Ele vai pra onde você quiser. E aí eu falei, tá bom, Pietra, vamos ver. E começamos a ver as fotos. A Lizzie não conhece, né? Porque quando a Pietra tinha 2 anos e meio, a Lizzie não tinha nascido ainda. Sim. Aí começamos a ver as fotos, ver as fotos, ver as fotos, e o que que aconteceu? Eu me deparei com a Pietra na mesma idade que está a Lizzie, né? Então, as Hoje, duas com 2 anos e meio. É. E aí, o que que a mãe bonita fez, né? Achando legal, inocente, que a gente faz as coisas de forma inocente, a gente não sabe, né? A gente não vê profundidade naquilo, a gente vê a profundidade depois que a gente olha para a reação da criança, né? E aí uhum. tá. Aí eu peguei e falei: Olha, filha, você tava com um arquinho de mini, igual uma foto que a gente tirou da Lizzie, não sei aonde. É mesmo, mãe. Vamos colocar as duas uma do lado da outra? Vamos. Só que aí o que aconteceu? Uma coisa que talvez aconteça com você também. Eu não achava foto nenhuma da Lizzie sozinha. Eu achava foto da Lizzie com a Pietra. E essa foto que ela estava de tiara da Mini, ela estava com a Pietra. E aí, a hora que eu abri a foto e coloquei uma do lado da outra, assim, dei um print nas duas e, né, fui rodando uma pro lado da outra, ela olhou assim e falou pra mim assim, a Pietra, mamãe, eu tô aqui. Apontou pra foto da Lizzie com 2 anos e meio, que ela tava do lado, né, com 5 anos e meio. Aí eu, tá bom, Pietra, o que que tem, né? Eu só tô mostrando vocês duas da mesma idade. Tá bom. E ela não falou nada na hora, né? Mas ela mostrou o desconforto. Ela falou, mãe, eu tô aqui, eu tenho 5 anos, não 2 anos e meio. Mas tá bom, a mãe não entendeu. Aí ela começou a ficar muito agressiva, assim, tipo, 3 minutos depois a gente parou de ver as fotos, foi fazer outra coisa, e ela começou a ficar muito brava e começou a me bater, e começou a bater no Marcelo, e começou a gritar. E eu comecei a olhar aquilo e falei, o que que tá acontecendo? Eu não sei de onde surgiu. Deve ter tido um motivozinho, né? Alguma coisa, mas eu não sei de onde surgiu a crise, sabe? E daí eu olhando aquilo, o Marcelo falava, cara, eu não consigo fazer ela se acalmar. E eu falava, eu também não. Aí eu tentei ir lá falar com ela, filha, não sei o que, sai daqui, não sei o que, blá blá blá. Aí eu saí do quarto e comecei a pensar. Falei, cara, o que que Retrocedendo a vida, aconteceu? né? O que que aconteceu imediatamente antes dela ter tido esse acesso de raiva? Aconteceu alguma coisa, né? E aí eu peguei, eu ouvi só essa frase.
eu não voltei na situação, eu só ouvi a frase, mamãe, eu tô aqui. Olha, até arrepia. Aí eu falei, cara, é isso. Olha, não vale chorar na live, né? Aí eu cheguei, Vale. ela tava no vaso, no banheiro, tadinha. Eu cheguei pra falar com ela, ela falou, mãe, eu não quero falar com você, sai daqui. Daí eu falei, não, mas eu quero falar com você. Aí eu falei, filha, desculpa. Aí ela ficou me olhando por quê? Desculpa ter comparado você e a sua irmã. Você não precisa ter 2 anos e meio pra eu amar você. Eu amo você do tamanho que você é. Ela me abraçou e começou a chorar, chorar, chorar. E passou. Do nada, a crise de raiva foi embora. É Aí eu isso. fiquei olhando aquilo e falei, cara, o que foi isso? E aí, assim, talvez, eu não vou dizer que é do nada, né? Eu acho que talvez essas coisas surjam porque a gente está num processo de autoconhecimento, né? E aí, o que que é muito forte para mim? O que é muito forte para mim é que, assim, é muito chato você comparar, né? É muito chato você. Essa mesma comparação, eu não preciso da Lise. Dizer, ai, como eu tinha saudade de você quando você era um bebê. Como assim? Eu tô aqui, você tá apagando a minha existência aqui para dizer que preferia um bebê, né? Como isso é pesado, sabe? Como, né? E aí eu olhei tudo aquilo e falei, cara, eu vivi isso, né? E daí eu vejo assim que esses processos são processos de cura nossos, né? Assim, de coisas que existem em nós e assim, precisa curar, né? Eu vejo assim que a gente precisa curar as nossas coisas para que elas consigam andar livres, porque elas são meio esponjas, né? Então eles refletem muitas coisas nossas. Talvez ela nem estivesse falando dela, apesar de que eu acho que ela estava falando dela. Mas talvez ela estivesse querendo que eu olhasse para uma coisa que dói em mim, sabe? E Uhum. esse é só um exemplo, gente. Eu posso fazer um livro. É, Ai, é ai. muito É, especial, né? São convites mesmo, né? E se a gente não olha, é aquilo que tu falou lá no início, se não olhar, vai ter que olhar, porque é isso, né? Ou vai vir por meio de né, uma chateação da criança, às vezes vem por meio de uma doença, né? E é realmente sempre isso, olhar. Aprendi muito isso com a Silvane Vasconcelos Broto, também tá mãe de gêmeos, 2 meninos agora, ela já tem uma menina, ela é pediatra, né? E ela me falava, Carmela, o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu nesse dia que ele apresentou tal situação, né? Ah, o que que aconteceu nesse dia? E é isso. Qual é o ambiente? O que que a gente vivenciou? E o que a criança está comunicando ali? E sim. é É uma sempre, coisa que é muito. às vezes parece que até um tapa na cara, às vezes é um carinho, mas é sempre isso, é um aprendizado, né? Sim. É, É uma coisa que eu carrego muito forte em mim também, é os aprendizados da constelação sistêmica, né? Porque eu comecei a fazer constelação, estava grávida da Lise, ou um pouco antes até. E eles têm várias, né, leis do amor, lei do pertencimento, que fizeram muito impacto em mim, assim, porque eu olhava para aquelas leis e são leis tão simples. Eu falava, cara, como que eu nunca acessei isso antes, sabe? E aí hoje, quando eu olho para o contexto da família, eu sempre olho como um sistema, sabe? Claro que eu não acerto sempre, que eu já desprezei, né? Já soltei essa capa de heroína, mas eu acho que isso, bem isso que você falou, tem hora que a criança está doente e você quer tratar ela, né? Fala, não, porque a criança tem uma doença, e daí você dá a identidade do doente para ela e vai lá tratar e dá um remédio. Gente, da onde que está vindo isso, né? Se a gente é é, um sistema, muito provavelmente tem alguma coisa no sistema, que vou usar entre parênteses, né? Está quebrada, né? E alguém vai somatizar em algum lugar esse negócio, né? E aí, assim, a gente tem que olhar para todo mundo, né? Eu costumo brincar com meu marido, assim, coitado. Ele que era meio avesso ao autoconhecimento, eu acho que a maioria dos homens é, né? Fui obrigada a começar a olhar para as coisas, porque, assim, a nossa relação reflete nelas. é. Então, assim, Então vamos aproveitar, experimenta, vamos falar da relação de vocês daí, já emenda, vai lá e já emenda. já emendo. Experimenta ficar de pá virada pro marido pra você ver e começar a rosnar um pro outro para ver o que que acontece com a criança. As crianças, né? Gente, eles vão devolver, entendeu? E daí tem hora que, cara, e assim, eles são especialistas, né? Os meus, pelo menos as minhas que eu tenho em casa, são. Ó, a Gi tá aí, Ela... consteladora maravilhosa, nos Oi, ajudou muito aqui em Gi! casa. O Mari constelou com Nossa, aqui ela, também. inclusive, me ajudou muito. Aqui foi muito bom também. A última constelação foi com a Gi. E foi Ai, muito potente. maravilhosa. Muito potente, muito legal, assim. Descortinou coisas que eu não imaginava. Eu fiquei, tipo, passada.
Foi muito bom. E onde é que eu estava mesmo? Da relação conjugal, No aproveitar marido. para falar de cima. Então, eu ia Vocês. dizer o seguinte, que as crianças, elas devolvem as coisas de forma personalizada, sabe? Então, por exemplo, esse espelho que eu vejo refletindo coisas para mim, que é meu, e eu tenho que pegar para mim, porque eu preciso resolver, para ela não ficar carregando, idem para o marido, né? E às vezes o homem fala o quê? Eu vou ter que olhar para esse negócio, não quero olhar, Perfeito. né? Não sei o que eu tô sentindo. Falar, filho, mas você vai ter que saber, porque essa treta aí é sua, Tua, né? é. E Uhum. assim, tem hora que eu entro na briga, gente, é surreal, assim. Tipo, tem hora que a Pietra tá falando uma coisa pra ele, ah, pai, não sei o que, não sei o que, rá, rá, rá. Aí eu entro, cara, a Pietra é muito sensacional. Ela fala, mamãe, eu não estou falando com você. Eu falo, ai, meu Jesus amado, o que eu faço? E aí, assim, né? Tipo, ó, marido, é nóis. E aí, uma coisa que é bem engraçada nessa pergunta que você faz, e a relação com o marido, eu acho É. que tem O etapas, que né? mudou também, sabe, Karina? O que mudou com a chegada das meninas? Então, eu acho isso que eu ia falar, eu acho que tem etapas, né? Assim, quando a gente teve a Pietra, eu acho que o que a gente mais percebeu foi o distanciamento das pessoas, né? Então, a seletividade dos grupos, assim, aquelas pessoas que não têm filhos não gostam muito de chamar a gente para sair, porque a gente tem um horário específico, porque se a criança não estiver muito bem, a gente vai embora, porque sabe aquela chatice, né? Uhum. Então, essa foi a primeira coisa que a gente percebeu, assim. E ele ficou muito chateado, mas eu dizia, olha, eu não vou, né? Porque essa é a minha motivação agora, esses são os meus valores agora. Eu não vou abrir mão dos meus valores para continuar andando com as pessoas, né? E eu acho que isso é perfeitamente natural. Eu acho que ao longo da vida você vai soltando algumas relações e agregando outras relações e tá tudo bem, né? Passado, presente, futuro e tá tudo certo. Você não vai carregar todo mundo que você conheceu a vida inteira, né? Então eu É. acho que esse foi o primeiro impacto, assim. O A gente outro tem foi a relação. 6 minutinhos, Karina. Não, fica tranquilo. Só para te avisar. Ser resumida aqui é um talento. É. É, onde é que eu tava? Só que eu tenho que pegar o fio, senão eu não Aí termino. falou que a primeira questão, a primeira etapa foi que teve um distanciamento das pessoas com vocês. Daí eu acho que tu ia para o próximo passo ali. Isso. O segundo foi que a gente percebeu uma diferença muito grande no tempo, né? Então eu via ele falar uma frase que hoje em dia ele já está tão acostumado que ele não fala mais, mas no começo ele dizia assim: Nossa, o que que a gente fazia com todo o tempo que a gente tinha? No final de semana, quando a gente não trabalhava, a gente fazia o quê o dia inteiro? Porque quando você tem filho, assim, cara, não existe essa noção de tempo, assim, não existe mais, né? Não é assim, sábado eu vou sentar no sofá, ver o meu filme, tomar minha cerveja e seja o que Deus Vou quiser. escolher o que eu vou fazer. Só que não, entendeu? Então, assim, o negócio fica muito mais, como é que fala? Profundo e sutil, né? Do que quando você não tem filho. Porque quando você não tem filho, é fácil você não olhar para algumas questões. Quando você tem, assim, você vai ter que mergulhar naquele processo todo, né? E aí, com É. a chegada da Lizzie, eu percebi que isso aprofundou mais. E já que estamos nesse momento, com a chegada da pandemia, aprofundou mais, porque assim, 24 horas por dia, ele está desde março em casa fazendo home office. 24 horas por dia olhando para a nossa cara, né? Então, assim, aquelas Num questões das quais apartamento, né? você. Num apartamento. Aquelas questões das quais você podia dar uma fugida. Essa questão aqui está muito pesada, não vou falar dela, vem aqui, tapete, vamos guardar. Era assim, né? E deixava, e uma hora ia falar, ou assim, a gente que é super. Talvez na sua casa também seja assim, não sei, Mela. A gente que adora trazer o elefante debaixo do tapete e falar, vamos falar do elefante. E o marido falava, não, desse elefante aí eu não quero falar agora, não, né? Com a pandemia aconteceu o quê? Não dá para não falar do elefante. O Porque elefante fica tomou um uma, mal, né? fica um mal-estar tão forte de um olhar para a cara do outro e falar. "Ah". Então, assim, pela primeira vez, eu percebo que ele tem tido vontade de olhar para as coisas dele. Porque talvez ele esteja percebendo que é o único jeito. Não tem para onde correr, literalmente. Não tem, porque daí acaba que é isso que você falou, assim, as coisas ficam emergindo, sabe? Emergindo, 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 e chega uma hora que a minha fala aqui é o seguinte: olha, eu estou fazendo a minha parte, mas eu não consigo fazer o que não é meu. O que não é É, da minha parte, eu não consigo.
Eu posso ajudar, posso te pegar pela mão, posso te mostrar, né, algumas alternativas, mas assim, aí você vai ter que fazer o caminho, sabe? E aí outra coisa que eu percebi é que a gente teve que olhar para questões nossas também, questões que a gente não queria muito olhar, sabe? É, uma coisa que eu achei nessa caminhada que me trouxe um pouco de habilidade foi essa situação de olhar para minha mente, sabe? Então, hoje eu percebo que eu consigo respeitar mais, não só o marido, mas as outras pessoas, quando eu falo uma coisa e a outra pessoa não concorda, ou a outra pessoa não acompanha o que eu tô falando, sabe? E daí, assim, tudo bem, né? É o tempo dela e ela vai precisar de um tempo para digerir ou para acessar isso, ou talvez ela não vá acessar. Porque antes o que acontecia é que eu ficava dando murro em ponta de faca, entendeu? Eu tô vendo isso é super importante. Olha isso aqui, como que você não tá vendo? Agora não, agora é assim, tá vendo isso aqui? Não, não tô vendo. Aí você tenta vários jeitos, né? Você pega o cubo e olha de vários lados. E por esse lado aqui você vê? Não, e por esse lado aqui você vê? Não, e por esse lado, por esse lado, por esse lado. Ah, então, dou um tempo para você. Eu não falo com essas palavras, né? Mas eu acho que isso também ajudou, sabe? Caiu a rigidez, assim. Aí não tem que ser assim, porque eu acho. Tem que Aumenta a ser do jeito que tiver que tolerância, né? ser. Talvez a tolerância também, né? De reconhecer essas diferenças e aquilo que tu acessa, de repente o teu marido não acessa, ou tem outras formas de reconhecer, né? E aí é dele, né? É isso. É do outro, Sim, né? Não é teu. sim. É, Bem isso. legal. Ah, eu fiz, para quem não sabe, eu fui aluna de meditação da Karina e colega, porque a gente fazia Uhum. meditar e dançar, né? Meditação e dança juntas. Quem sabe uma hora depois desse isolamento a gente retome, né, Karina? Sim, foi bem especial. Ai, guria, nossa live tá acabando. Ai, vou chorar. Ai, Ai, obrigada, Lu. A Luíse aí falando que eu sou sensacional. né? Você que é, Luíse. Eu acho que a gente Ai, mas acabou foi muito falando legal. da carreira para o início, né? E daí esse processo da Sim. autoeducação, da criação das filhas, tá todo garantido. Tu falou da relação conjugal, então todos os temas do círculo de mães estão contemplados. Se tu quiser deixar uma mensagem, um recado, qualquer coisa agora. Eu acho assim, eu vou fechar dizendo a mãe que eu quero ser, né? Porque isso ficou na minha cabeça. A Alça falou pra mim, você Ai, pode que fechar com a mãe que você legal. quer ser. Ó, a Alfa sempre pergunta. E aí eu acho assim, que a mãe que eu quero ser está muito próximo daquilo que eu sou, né? Porque eu procuro hoje estar presente, né? E eu acho que essa palavra é a descoberta para mim. Eu acho que presença é uma coisa muito preciosa, sabe? Que eu não dava conta antes. Antes eu ficava muito assim, tô lá no passado remoendo um negócio que eu fiz mal, que eu queria refazer, ou tô lá no futuro pensando numa coisa que eu vou fazer amanhã, no que vem, sei lá, eu nunca tô aqui, porque aqui é muito chato, sabe como? E eu recuperei esse lugar. E eu acho assim, eu dou créditos à meditação, porque a meditação me ajudou muito, sabe? A visão budista me ajudou muito. Mas não é só isso. Porque assim, o start disso era a Pietra. Porque, por exemplo, os 2 primeiros anos dela, eu fiquei só com ela. E ela chorava porque queria minha atenção. Eu dizia, cara, eu estou aqui. Como eu não estou te dando atenção, né? E uma vez eu ouvi da minha terapeuta, você está ali, mas você não está. Você não está presente. E é isso que ela quer. Depois que eu descobri isso, eu falei, cara, como é bom estar aqui. Tipo assim, eu não quero saber o que aconteceu ontem, eu não quero saber o que vai acontecer amanhã, eu quero estar aqui. Eu vou ter uma hora específica para olhar porque eu vou planejar no futuro, entendeu? E isso para mim é o aprendizado, sabe? Tá ajudando Hã? essa live aqui, vai virar chave para muita gente. Eu acho que é isso. Presença é a palavra, assim. Essa coisa da mãe ficar batendo cabeça, né? Ela não tá nem aqui, nem tá lá no passado, nem tá naquela lamentação, tá no futuro, mas na verdade ela precisa Sim. estar aqui. E daí isso é E tudo daí, que a nossa criança precisa, tanto a nossa criança interna, quanto a nossa criança que tá na nossa frente, né? exatamente. E Tem que daí para ser. fechar é isso, assim, o que eu É. quero ser como mãe é continuar olhando para esse processo de autoconhecimento para curar o que é meu no sistema e poder estar com elas de verdade, entendeu? E poder enxergar minha filha na minha frente, sabe? Ao invés de enxergar um monte de coisa no meio que é meu, sabe? É isso. Uhum. Eu sou muito Amém. grata por essa live, viu, Mela? Ai, Amei o agradeço. convite. E a Pietra veio até dizer tchau, né, filha?
Pietra, querida, amada, tu é maravilhosa. Obrigada por tu existir na vida da gente. E quando Obrigada, tudo se filha. acalmar, a gente vai aguardar vocês lá na Unitá também para brincar, que agora a gente tem o quintal, tem os brinquedos do clubinho, a gente vai aguardar vocês lá, tá bom, Pietra? Sim. Obrigada por ter emprestado tua mamãe um pouquinho. Beijo para vocês, está acabando a live. Obrigada. A gente vai construindo dentro daquele protagonismo de cada uma dentro do círculo mesmo. Então, a Karina participou do primeiro círculo de mães. Oi, gente, tudo bem? Tudo, Oi, Mela. Karina. Saudade. Quanto tempo, né? Só por Só, telefone, por enquanto. só assim, né? Pois Só. olha, então eu vou deixar a Karina se apresentar. Eu não quero tomar teu tempo, porque o tempo é precioso aqui. Ai, Mela, só você. A gente quer muito te escutar, Karina, né? Eu passei para a Karina um roteiro básico, assim. O que a gente gostaria que ela contasse, compartilhasse conosco. A Karina é uma mãezona, né, Karina? Mãe de Ai, duas, obrigada, Mela. mãe Vindo de empreendedora. você, eu fico honrada. Ah, imagina. É muito maravilhosa. A gente está muito feliz de te receber aqui. Muito Oi, mesmo. Alce. Eu vou abrir primeiro para que tu te apresente dentro daquilo que tu queira contar para nós, né? E aí sim eu entro com esse roteiro do Círculo de Mães para saber quem era a Karina antes dos filhos, das filhas. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, como a Mela acabou de falar, meu nome é Karina. Eu sou, a princípio, formada em Educação Física, né? Nós, né, Mela? Nós duas. E isso. E hoje eu trabalho com uma empresa, né, que chama Simples Aurora, que a gente produz carregadores de bebê, então a gente produz slings, produz mochila ergonômica, absorvente de seio, poncho para usar por cima dos slings, né, que as mães tanto pediram. E hoje eu também ajudo assim as pessoas a praticarem meditação, né? Então, tem alguns grupos que eu faço por Zoom hoje, né? No momento da pandemia é o que tem. E aí eu ajudo essas pessoas a trilhar esse caminho de autoconhecimento, assim, né? De olhar mais para a própria mente. É, eu acho que é um processo bem bacana de autoconhecimento, assim, parar para olhar a mente, que é uma coisa que normalmente a gente não faz, né? Eu acho que é isso que eu faço hoje, né? Sou mãe da Pietra, mãe da Lise, boa parte do tempo. Agora com a pandemia, mais tempo ainda, porque elas estão em casa, né? Sem aula desde março. Mas é uma parte da minha missão é a maternidade mesmo, né? Muita coisa mudou na minha vida depois da maternidade. Não é à toa que eu tô aqui, né, Mela? Não. Então, Eu também queria uma aproveitar. função é mãe mesmo. É, eu queria aproveitar para comentar que o podcast da Karina entrou no ar hoje. E... É... Meu podcast de meditação, gente. Quer falar ou eu falo, Meditação Mela? para mães. É, então, quem entrar Isso. no. Viu só? Eu quis inserir junto com a live, já para a galera ir lá. Então, fazer a Massa. propaganda aqui. Se vocês entrarem na bio da Unitar, vai ter lá um botão podcast, e daí o podcast mais atual que tem lá é o da Karina. É... São para mães. Sim. Aí eu explico um pouquinho da técnica, né? Falo um pouquinho da realidade materna que mudou com a meditação. E daí depois tem uma meditação mesmo, né? Uma prática para fazer curtinha. Então entrem lá e deem uma olhada, tá bem legal, né, Mela? E tem uma amiga tua aqui falando, não sei se é amiga ou cliente, mas normalmente cliente da Karina deve ser amiga também, né? Igual acontece quando tá. A Ali Sim. falou que é uma profissional espetacular. Ai, obrigada. Eu não vi quem comentou. E eu não vou mexer nela. Toda vez Ali, que eu faço live e eu começo a mexer assim, dá pau. Ali? Ali ponto B Malegre. Ó, depois tu olha lá, mas é tão Eu gostoso acho que esse eu, elogio, eu né, acho que eu Karina? sei. Deve ser a Alessandra lá da Companhia Atlética. A gente trabalhou junto Ai, um tempão. Obrigada. obrigada, né? Então, Karina, vamos lá. Quem era a Vamos. Karina antes de ser mãe? Queremos Ai, saber tudo, Jesus. não nos esconda Sabe o nada. que é louco esse negócio de conversar diante de ser mãe nela? São duas gestações, né? Aí eu fiquei anotando as coisas aqui e eu falei, gente, é muita coisa para falar, velho, mas vamos lá, vamos resumir. Quem eu era antes de ser mãe, né? Eu vou falar antes da Pietra, porque a Pietra é a minha filha mais velha, que tem 5 anos e meio, né? Então, assim, a maternidade surgiu para mim por ela, né? Depois com a Lizzie também, assim, né? Um upgrade da maternidade, mas eu me tornei mãe com a Pietra primeiro, né?
E aí, É. assim, eu vivia, na verdade, num conflito existencial, assim, sabe? Tipo, eu era formada em educação física, sempre dei aula de ginástica, amo dar aula de ginástica, até hoje eu amo, assim, sabe? Tipo, eu não tô dando aula de ginástica, aí eu ouço uma música, ou eu vejo alguma coisa que tem a ver com ginástica, eu, ai meu Deus, não, peraí, se controla. Porque eu gosto, entende? É uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu percebia que tinha muito a ver com a minha missão de vida, assim, sabe? Eu levava bem-estar para as pessoas e você dá aula também, né, Mela? O feedback das pessoas, olha, até arrepia, é muito instantâneo. Então você está dando aula, você termina de dar aula, a pessoa vem, cara, eu achei sensacional por causa disso, disso, daquilo, isso está mudando a minha vida por causa disso e daquilo, e você fala, meu Deus, né? Você se vê fazendo parte daquele propósito da vida da pessoa, né? E vê que aquilo está funcionando. Então é muito motivador, assim, sabe? Só que a minha crise era, ó, né? Eu tô falando da Karina que eu era, não é mais uma crise. Vocês vão ver depois que a da minha fala. A minha crise era a parte financeira. Olha, a Alessandra tá aí. Oi, Alessandra. Aprendeu a amar o body balance comigo, porque eu amo até hoje essa aula de body balance. E aí a crise era o seguinte, cara, beleza, eu É essa área trabalho. que eu falei. Era essa Essa? área. É Não, essa essa? é outra Alessandra. Essa Alessandra é minha aluna. Essa Ah, Alessandra é minha aluna. É que acho que tá chegando depois para mim aqui, então deve passar para ah, você antes na tela. Minha tela tá para baixo ela aqui, né? mandou outra mensagem também. Ah, entendi. Então, e aí a crise era assim, ai, cara, mas eu trabalho tanto para ganhar dinheiro. Você também deve sentir isso, né, Mela? Puta, eu preciso do meu corpo para ganhar dinheiro, né? Vou lá, eu tenho que dar aula, eu tenho que pular, eu tenho que, né? Não que eu não gostasse, mas é extremamente desgastante, né? Nossa, Aí eu olhava imagina. para aquilo e falava, cara, eu vou viver para sempre assim? Tipo, e quando eu for velhinha? Eu não vou conseguir fazer essas coisas, né? Tipo assim, jump, aquele trampolim, pular bem louco, falar, cara, não vai dar certo esse negócio. Então eu vivia me questionando, assim, sabe? Eu já trabalhei na área de computação, eu já pirei o cabeção, assim, né? E quando eu estava grávida da Pietra, eu estava fazendo direito. Então eu fiz direito até o Olha! terceiro ano. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe. A Mela, ó, convive comigo há um tempão, anos, e não sabia, né, Mela? Porque Não eu não falo sabia. para as pessoas, né? Então eu fiz direito até o terceiro ano, assim. E quando eu comecei, primeiro eu fui por vocação, porque é uma coisa que eu gosto de estudar, sabe? Eu acho que o direito tem muito a ver comigo, esse negócio de justiça, esse negócio de fazer pelo outro, entendeu? Eu tenho muito isso. Mas aí, quando eu fiquei grávida, eu já falava pro meu marido, não, mas eu sempre falava isso, eu falava assim, não, ficar grávida agora não, porque eu tô fazendo um projeto aqui. Ele falava, Karina, você nunca vai ficar grávida, velho, porque você sempre tem um projeto. Nunca vai chegar esse dia. Nunca, sabe? Aí ele me convenceu de que tá bom, vai, tá fazendo direito, mas tá tudo bem, vamos ficar grávida igual, porque depois que você terminar direito, você vai inventar outra coisa. Ó, a Ah, é Ti, verdade. conhecida. Entrou Oi, a Ti. Ti! Tudo E a bem? Ti faz parte de toda essa história aí. Sim, ela faz parte dessa história, é verdade. Já já eu chego na Tiffany, calma, gente. É isso E aí. aí, tá, tava fazendo direito. Quando eu fiquei grávida da Pietra, gente, começou a dar um negócio tão estranho assim. Eu continuei indo na faculdade, porque eu fiquei grávida dela, era o quê? Maio. Eu fui até dezembro. Eu falei, não, eu tô fazendo esse negócio, eu vou terminar, entendeu? Nem que eu termine só esse ano e depois eu vejo o que eu faço. Mas eu olhava aquilo e falava, gente, isso não faz sentido. Mas nela, eu achava tão estranho. Eu falava, como assim? A pessoa ficou grávida num dia, e daí os hormônios fizeram assim, né? Uou, daí, meu, é a mesma rotina, eu tava fazendo a mesma coisa. Eu olhava aquilo e falava, isso não faz sentido. Tipo, por que eu tô fazendo isso? E eu não conseguia explicar a sensação, eu só sentia. Não era racional, sabe? Eu só falava, não, cara, como assim? Aí tá, terminei o terceiro ano, tranquei a faculdade, fiquei mãe, né? Virei mãe em março. E quem falou que eu queria voltar para a faculdade, cara? Eu olhava para aquilo e falava, não, gente, peraí. Eu tô indo para lá por quê? Porque eu quero ganhar muito dinheiro? Mas, tipo assim, que missão distorcida é essa, né? O dinheiro é consequência do negócio, sabe? E aí ficou uma briga dentro de mim, assim. Aí eu até tentei achar umas formas, assim, vou terminar direito online. Não tem, né? Ou é presencial ou você não faz. Então, Agora pode que tenha. então, talvez tenha, mas agora eu já não sei se eu quero mais, sabe? E aí falei, ah, não, deixa esse negócio pra lá, eu vou dar minhas aulas, vou ser feliz, entendeu? E Sei, vou sei. fazer as coisas que eu tenho que fazer e o dinheiro vai chegar. Porque, na verdade, eu tô falando isso aqui, talvez os profissionais de educação física vão ficar um pouco chateados comigo. Ai, como assim não ganha dinheiro na educação física? Ganha dinheiro, gente, claro que ganha. Só que você precisa se dedicar fisicamente, presente ali, entende? Isso que era o lance, né? Não é que você não ganha. Tanto ganha que eu voltei a trabalhar com isso, né? Aí o que eu fiz? Grávida da Pietra, a pessoa não se aguenta em casa, né? Um mês em casa, olhando para as paredes, né? Puerpério, só chora, olha para a criança, ai,
dar mamar, né? Porque o colo é pra mim, não é pra ela. Aí, aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí comecei a procurar aula mamãe e bebê pra fazer. E quem falou que eu achava aula mamãe e bebê nessa cidade? Só achava dança circular, com todo o respeito, Mela, mas eu queria fazer exercício, eu queria fazer agachamento. Aí eu falava, gente, o que que eu vou fazer, né? Eu falei, vou dar aula. Daí inventei uma aula lá, comecei a dar aula numa academia. A academia a gente não divulgava muito, não chegava ninguém, não sei o quê. Aí dei de cara com a Tiffany. Eu fiz, na verdade, o pessoal do meu primeiro parto, da Pietra, que eu ia fazer um parto em casa, né? E acabei não fazendo. Talvez a gente entre nesse detalhe. O último módulo do curso foi lá no estúdio da Tiffany. Então eu conheci a Tiffany por isso. E daí, comentando com a minha obstetra Juliana Chalup, maravilhosa, que eu amo, que acabou de ter bebê. Gente, achei sensacional. O terceiro filho. Palmas pra ela é demais. Falou, vai lá falar com a Tiffany, que ela vai dar um jeito. Aí eu cheguei lá na Tiffany e falei, Tiffany, eu tenho uma ideia assim, assim, assado de uma aula assim. Ela falou, é agora. Ah, Tiffany maravilhosa. Não, Tiffany é assim, não tem esse negócio de ficar se enrolando, é já. É. É. E aí foi assim, aí eu comecei a dar aula mamãe e bebê, e realmente foi muito bom, porque na verdade, assim, o estúdio que a Tiffany tinha, infelizmente fechou, ou felizmente, não sei, né, Tiffany? É, era um lugar que era para isso, né? Então, assim, tinha pilates para gestante, tinha curso para gestante, e as grávidas já estavam ali. Ela falava, cara, eu não tenho nada direcionado para a mãe que acabou de ter um bebê. Então, se você dá uma aula mamãe e bebê, é aqui que você tem que estar. É a E daí foi perfeição da muito, natureza. sim, foi muito certeiro. Aí formou uma turma assim de umas 8, 9 alunas que foram minhas parceiraças durante o meu puerpério. Eu brincava com elas que eu não ia dar aula para elas. Eu ia dar aula para mim, porque eu queria parceiras de puerpério, sabe? Como assim, ai, vamos chorar junto, vamos conversar sobre criança junto, trocar fralda de cocô junto, sabe assim? Ai, gente, foi demais. Tanto que elas são minhas amigas até hoje, assim. Imagina, uma turma. Talvez quem esteja ouvindo a gente aqui na live não entenda o que é isso, mas a Mela entende. Uma turma que durou mais de um ano. A mesma Nossa, turma. é Eu olhava para bastante. aquilo e falava, uau, é. Assim, Uhum. o pessoal, na verdade foi uma coincidência, né? As mães estenderam licença maternidade, muitas pararam de trabalhar, e aí ficou aquela turbona, né? E aí, voltando a falar de mim, aconteceu isso. Larguei o direito, voltei para educação física, e aí, como eu comecei a dar aula mamãe e bebê, eu precisava de sling, né? As meninas olhavam para mim e falavam, tá, mas o que você tá falando, Alessandra? Bem a minha cara mesmo. Ah, essa Alessandra. É, eu precisava vender sling, porque as mães precisavam do sling para fazer aula comigo. E aí eu comprei, olha que coisa de louco. O meu primeiro sling eu comprei da Simples Aurora. Uhum. E aí fiquei muito próxima da Carol, que é a antiga dona, né? E aí, quando começaram a me pedir sling, falei, peraí, vou falar com a Carol. Carol, eu preciso revender seus slings, porque as minhas alunas precisam de sling. E aí eu me tornei revendedora de sling da Simples Aurora. E aí, passado algum tempo, eu me tornei sócia da Simples Aurora. E aí depois a gente deu uma separada, que ela falou, quero fazer sozinha, quero também. E dali a pouco ela passou o bastão para mim, e hoje eu sou dona da Simples Aurora. Olha que coisa mais maluca, gente. Eu conheço umas histórias meio parecidas, assim. Pois é, né, Mela? É, né? Porque, na É verdade, o muito que eu legal, percebo. né, Karina? Os desdobramentos, porque quem tá ganhando bebê, de repente tá te assistindo aqui, tá pensando que aquela mãe que tá fazendo tá numa área, ou tá investindo seu tempo numa área, né? E de repente é isso, não é isso. E de repente ela começa a ver que ela vai se engajando nesse universo materno e dali ela consegue retomar, às vezes, um trabalho com suas habilidades, suas capacidades. Tu já tinha, já era professora de ginástica, aí tu fez um desdobramento disso, uma aula específica para mãe com bebê. Tu foi contemplada, contemplou as outras, encontrou valor agregado, vendendo o sling que elas precisavam, né? Então, e assim, Sim, quando tu estava grávida, tu não tinha a menor noção disso, né? Ou tu já estava pensando nisso, não tinha a nada menor de ideia. Então, nada. E se ele o dissesse caminho não está isso, mirado, né? olha, quando você, lá no futuro, você vai ter uma empresa disso, o que de vestuário? Eu? Capaz, Com nunca. costura, tecido. Não, Você vai ter que Karina, entender de gramatura, de composição de tecido. Ah, como assim, velho? Nada a ver.
E E hoje o eu vejo isso, direito, né? assim. E o direito? É, e o direito? Vai ficar onde o direito, coitado? Ficou lá para trás. Na verdade, ele serviu para mim assim, ensinar um monte de coisa, né? É. É, vamos fazer um parênteses aqui, né? Tem muita coisa do direito que a gente não conhece e tem a ver com a nossa realidade, sabe? Isso é muito triste, assim. Tem hora que você vai numa situação e a pessoa fala assim: ah, você não tem direito disso, e mente. Gente, mas eu fico Uhum. tão nervosa. Eu falo, minha filha, é o seguinte: ó, eu tenho só até o terceiro ano de direito, mas eu sei que isso que você está falando é mentira. Aí você já corta a pessoa, sabe? Então eu acho assim que direito tinha que ter uma matéria na escola, porque, cara, é muita Pra sacanagem. todos. Quer dar oi, filha? Uhum. Fala, Quem tá oi, dizendo? gente! A Pietra. Oi, Pietra, querida. Então vamos aproveitar que a Pietra chegou. Meu Deus, vai cair. Porque tu falou do antes, né? E a gente já entrou no depois, né? De ser mãe. Queria que tu falasse um pouquinho sobre os impactos de ser mãe. E daí, entendendo que chegou a Pietra, depois chegou a Lise, são dois momentos aí. E tem gente que fala assim, né? Ah, não, depois que é mãe, da segunda tira de letra, é só seguir o bonde. Ah, Mas a tá. gente sabe que não, né? Então eu Não, quero te nem um pouco. escutar para te falar um pouquinho. Quando Então, a Pietra chegou na tua vida, qual foi o impacto, assim, né? Qual foi o que mais te marca, assim, como impacto no teu corpo, na tua rotina, nas relações que tu vinha estabelecendo na vida, que tu passou, né? As pessoas com quem tu fortaleceu vínculo ou dissociou vínculo, enfim. E nesses propósitos, que eu acho que a questão da carreira sempre vem, em geral, as mães que vêm falar da biografia materna, acaba que a carreira, ela vem sempre permeando o todo, né? Mas, enfim, queria que tu falasse um pouquinho desse âmbito, desde a tua casa até a tua carreira, mas nessa rotina geral aí estabelecida, quando a Pietra o nasceu. Agora eu sou mãe. Vamos lá. que aconteceu quando a Pietra, a mãe, a Karina virou mãe, né? Bom, então, É, assim, o primeiro a impacto que Karina eu virou mãe. A senti, Karina, né? As amigas A deviam dizer assim, Karina o virou mãe. quê? A A Karina Karina? virou mãe. Como assim, né? Ai, gente. Olha, eu acho que o primeiro impacto foi que virou uma chave na cabeça, assim. Tipo, o que era prioridade antes simplesmente deixou de ser prioridade, entende? Porque você me ouvindo falar, até agora eu falei do quê? De trabalho, né? Eu É. não vou dizer que eu era, eu ainda sou um pouco workaholic, só que hoje eu tenho outras prioridades. Mas assim, eu gosto de trabalhar, né? Então, assim, eu trabalhava, achava aquilo muito massa. E aí, quando eu me vi mãe, falei, não, isso aqui não vai rolar. Como assim eu vou trabalhar e vou largar o nenê? Na creche não vou largar o nenê. E daí surgiu uma imagem assim, uma identidade, né? De supermãe, né? Uma supermãe que vai dar conta da criança e aí o resto do mundo que se exploda, sabe? Assim, eu fiquei muito voltada para ela, assim. E outra coisa que eu percebi é que isso muito mais com a segunda do que com a primeira. Não sei se a gente pode emendar uma coisa na outra. Acho que você não vai Ótimo, fazer tudo porque isso separadinho, né, Mela? não. Começou que muita coisa para a qual eu não queria olhar, olhava para mim e eu não conseguia desviar, Que sabe? medo! Como se a criança fosse um espelho de coisas que você colocou debaixo do tapete por muito tempo, sabe como? Falar, ah, não, isso aqui eu não sou, isso aqui não me pertence, isso aqui eu não quero olhar, entendeu? E daí a criança nasce e você fala, meu Deus. Eu revisitei a relação com a minha mãe, eu revisitei a relação com a minha irmã mais velha, eu revisitei várias relações assim que tinham muitas sombras, sabe? E eu brinco que veio a Lise porque com a Pietra não foi suficiente, entendeu? Adorei. Tipo assim, nasceu a Pietra, né? Eu aprofundei. A hora que eu cansei de aprofundar, eu comecei a nadar pra cima. Eu falei, não chega desse negócio, não quero olhar mais, né? Para, gente, vamos voltar pra vida normal. E aí, assim, a Lise não foi uma criança planejada, ela foi desejada, porque a gente queria ter o segundo filho, mas a gente Hum. não disse agora vamos ter o segundo. Não. Deus falou assim, plim, a Lise chegou. Aí eu falei, "Ah, como assim? Não tô dando conta nem de ser mãe de uma, vou ser mãe de duas? Como é que é esse negócio?" E aí o que que eu percebi? Eu percebi que eu já tinha entrado num estado de acomodação de novo, entendeu? E daí o universo falou: não, não, peraí, tá vendo aquele negócio que você estava olhando ali que você não queria olhar? Olha de novo. Olha um pouquinho mais para baixo. Eu falei, ah, mano, você tá de sacanagem, né? Mas enfim, aí na Lise, não sei se eu já posso pular para Lise, na Vai. gestação da Lise aconteceu isso, assim. Eu na verdade, já estava numa busca de espiritualidade há algum tempo, né?
Fui para vários lugares, né? Comecei a ir em casa de espiritismo, daí eu fui em casa de umbanda, daí e eu sempre, olha que coisa louca, eu sempre tive o sonho de entrar num templo budista, assim, desde que eu sou criança. Eu nunca fui, nunca tinha ido. E aí quando eu estava grávida da Lizzie, eu fazia acompanhamento com uma terapeuta, que ela é coach, consteladora sistêmica, maravilhosa, Luciane Vilaverde, e ela era budista, mas eu nem sabia disso. Só que quando ela fazia as terapias comigo, ela falava uma língua que eu falava, meu Deus, de onde que essa mulher está olhando? Que é isso que ela está falando? Não fazia sentido para mim o que ela falava, sabe? Ela falava coisa do tipo assim, aquela pessoa que te irrita muito é seu mestre. Eu falava, o quê? Como assim? A pessoa me irrita, a pessoa faz um negócio que eu não gosto, eu quero esganar, e você diz que ela é o meu mestre. Sim. Falei, gente, não é possível. Essa pessoa sabe alguma coisa que eu não sei, porque como que ela tá olhando isso, né? Aí lá fui eu para o templo budista. E aí, quando eu sentei lá e fui meditar a primeira vez, na verdade, a primeira vez eu fui assistir uma palestra da Márcia, que falava de silêncio, eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, quer dizer que eu posso ficar em silêncio? Eu não sabia que eu podia ficar em silêncio. Eu achava que eu tinha que falar o tempo inteiro, que eu tinha que cobrir os buracos que existiam ao redor o tempo inteiro, sabe? E daí eu sentei lá e fiz silêncio, comecei a meditar, falei, uau, tipo assim, eu comecei a enxergar coisas em mim que eu não enxergava. E eu que já estava nesse caminho, sabe? Isso que eu acho muito doido, assim, né? Claro que cada um tem um caminho. Mas imagina, eu fiz terapia desde os 15 anos, aí eu já fiz um monte de terapia, sabe, diferente, assim. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, que legal isso. Quer dizer, minha filha me trouxe aqui, né? Eu brinco que a Lizzie é meio iluminada, assim, sabe? Ela vai me dizendo, ó, mãe, vai meio pra cá, vai meio pra cá. A Pietra carrega o espelho e a Lizzie vai dizendo, pra lá, mãe, pra cá. É uma brincadeira, tá, gente? Mas é. Essa imagem, as imagens. E aí eu não consegui parar mais, na verdade, né? Eu comecei a estudar, 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 estudar. E hoje, assim, eu sou um pouco apaixonada por aquilo pela forma que o budismo enxerga as coisas, entende? Eu não me digo budista porque eu acho que não existe isso, sabe? Assim, ai, minha identidade, eu sou isso, eu sou aquilo. Igual você começou me dizendo, fala do que a Karina era e agora do que a Karina é. E é tão confuso para mim isso, porque eu acho que é tudo muito, é tudo muito mutante, né? A gente é muito metamorfose, assim. Depois que as filhas crescem, então, gente, meu Deus, assim, o que você é, o que eu sou, você está me dizendo agora, nesse segundo, né? Porque daqui 3 segundos, 10 segundos, 2 horas eu vou ser outra coisa. E amanhã eu vou ser outra coisa. Não sei se você me entende, mas acho que você me Mesmo no entende, meio né? de um isolamento social, que dá aquela sensação de estagnado, né? Tem um momento que tu é a dona de casa, aqui limpa a casa, aqui atende os filhos, aqui trabalha com sling, aqui dá aula de meditação, aqui um monte de coisa, né? A Aqui faz esposa, conhecimento, a gente, esposa, todos os todas as papéis, identidades ao mesmo tempo. Pensa que loucura, assim. e se reinventando, se produzindo, né? Não com uma identidade fixa, né? Sim, Exatamente. não acaba nunca, assim, sabe? Não é o quem tu é, como tu está, né? Sim, exatamente, o que está agora, né? Como está agora, assim. Mas o que eu percebo com a caminhada das crianças, assim, a minha, todo mundo junto, é isso. A impressão que dá é que você vai tirando camadas, sabe? Vai tirando camadas de coisas que você aprendeu quando você era criança e você carregou, que não precisa mais, né? Ah, eu sou grata por essa camada que me ajudou em algum momento, mas assim, muito obrigada. Eu não preciso mais. E aí você vai soltando as camadas e acessando um lugar de vulnerabilidade, né? Nós participamos de círculos juntos, então a gente entende, né? Como é que é isso? Acessando esse lugar de vulnerabilidade que assim, tá tudo bem. Ah, eu não vou dar conta de tudo, não. Não acredito. Você vai assumir que não dá conta de tudo e tá tudo bem. Aham. E aí, assim, para a pessoa que eu era, vamos colocar um parênteses, né? Porque esse negócio de era e sou e vou ser é muito estranho para mim. Mas para a identidade que eu carregava antes, isso é uma coisa muito estranha, entende? Porque eu era uma pessoa que eu achava que eu dava conta de tudo. Que eu era fodona, entendeu? Como assim? A Karina vai ser mãe, vai ser dona de casa, vai ser dona da empresa, vai ser. E não vai surtar. Vai, claro que vai surtar, todo mundo vai. E aí, assim, a imagem que eu tenho de mim, por exemplo, quando a Pietra tinha 1 ano e meio, foi exatamente essa, assim. Essa identidade quebrou, sabe? Ai, super mãe que dá conta de tudo. Ih, minha filha, acabou a sua vez. E aí eu tive que olhar para isso, né? Tipo assim, nossa, eu não sou mais isso, eu sou o que agora?
E aí, por isso eu trilhei esse caminho da espiritualidade, que para mim era muito frágil, entendeu? Então eu não conseguia olhar para o que era fundo, porque parecia que não tinha nada, sabe? Se eu não sou isso, eu sou o quê? Sabe? E aí foi aprofundando, Uhum. assim, o puerpério da Lise foi muito difícil, assim, a gestação da Lise, eu olhava, a sensação que eu tinha era, eu não vou dar conta de duas. Como que eu vou dar conta de duas? Sabe? E aí eu tive que me fortalecer, assim, tipo, ela nasceu, mesmo assim eu tinha essa mesma sensação, não sei se para você também foi assim, eu olhava e falava, como é que vai ser dois? Ah! E Ai, pra aí, mim, sim, mas eu sabia que o buraco era mais embaixo. Tanto que eu passei poucas boas também, né? Eu não fiquei achando que ia ser, é só mais um. É bem diferente, né? Dois não, eu é. também nunca achei. Eu acho que esse negócio de só mais um, gente. Imagina, se você for pensar de forma sistêmica, mais um vai multiplicar as possibilidades do sistema, né? Então, ó, Karina, marido, Pietra, né? Já tá dando uma treta. Aí, mais um. Então, não é assim, vai chegar mais um e aquele segundo é mais fácil. Eu acho que é mais fácil, é assim, é a leveza que você olha para o segundo em relação a tudo que você fez com o primeiro. Então, dar mamar é fácil, trocar fralda é fácil, dar banho é fácil, relaxar das coisas que antes eram muito rígidas é fácil. Então, assim, tem que tomar banho todo dia. Ah, não tem, né? Não tem que nada, na verdade, entendeu? Então, no segundo, você solta isso. Isso é mais leve do segundo. Só que eu acho que só é mais leve isso do segundo porque tem uma outra parte que é mais profunda, né? Então, você vai ter que adentrar mais você e você vai ter que também gerenciar mais uma relação, mais várias relações, né? A irmã com a irmã mais velha que deixou de ser a única e agora é a mais velha. E a mãe que era mãe de uma e virou mãe de duas. E o pai que era pai de um e virou pai de duas. E o marido e a mulher que dava conta de uma e agora tem que dar conta de duas. E Jesus, né? E aí, assim, lógico que o segundo tem que ser simples nos cuidados, né? Oi? É, até um acessar o outro, o pai, a mãe, né? Virou pai e a mãe mesmo, né? Até um chegar no outro, tem duas crianças aí no meio. Sim, gente, é uma coisa assim. E é para sempre, né? É para sempre assim. Mesmo depois que as crianças não forem mais, né, da nossa tutela, que nós temos que cuidar e dar comida, e elas vão continuar fazendo parte desse sistema, né? Então a gente sempre vai ter que lidar com essa relação de todos nós, assim, né? Isso é para sempre, assim. Mas eu achei que agora, né, que estou assim, ressurgir das cinzas, assim, emergir lá das profundezas e me sinto mais fortalecida, mais tranquila, agora eu percebo como é bênção, na verdade, né? Como Deus coloca uma criança na vida de uma pessoa e depois coloca outra na vida de uma pessoa, assim, com um propósito, na verdade, né? Você tem um propósito, você tem um lugar para o qual você precisa olhar para cumprir sua missão. No meu caso, né? Eu acho que para cada mãe é de um jeito, mas para mim foi assim que as suas filhas vão fazer olhar, né? Assim, ou sim ou sim. E a Liz tá com 2,5 agora, né? 2 anos e meio. Pois Mas tu? Sim, a Lizzie tá com 2 anos e meio, ela é de fevereiro, hã? considera que agora que tu conseguiu vir para a Sim, superfície, ó, fazer. eu brinco assim, ó, cada um dá um tempo pro puerpério, né? Pra mim, o puerpério não dura menos de 2 anos. Não adianta. Ah, puerpério, 45 dias, aham, puerpério 3 meses. Nem pensar. 2 anos no mínimo, entendeu? E assim, ela ainda não tá desvinculada de mim, né? Ela já não mama mais, ela ainda usa fralda, mas ela ainda é uma extensão minha, assim, né? Mas eu percebo que esse divisor para mim, já que a gente entrou nesse tema, é a menstruação. Porque eu não sei como são todas as mulheres, né? Mas para mim, enquanto eu estou amamentando de forma muito é, forte, eu não menstruo, né? E normalmente eu volto a menstruar, pelo menos com as minhas duas foram assim, né? Perto dos 2 anos. Olha que coisa, né? Há 1 ano e 8, 1 ano e 10. E aí, de repente, do nada, vira uma chave e fala: O quê? Você está mamando? Que mamando? Para de mamar, você não precisa mais. Gente, como assim? A criança estava, né? Então, eu brinco que o desmame, na verdade, não é da criança, é da mãe, né? É, a menstruação vem como aquele marco de que a Karina voltou, né? Como se enquanto tu tá amamentando, não tá menstruando, tá te entregando
tá entregando todo o teu ciclo, né, teu processo para amamentação, para atender as meninas. E aí vem a menstruação, opa, tô de volta na área, não é? Exatamente. Mas é muito louca a virada de chave, Mela, Eu assim. também senti a Tipo, mesma vira uma coisa, Karina. chave, vira uma chave que do nada, assim, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Cara, mês passado eu não queria fazer nada disso. Como assim? Né? Então, na verdade, a natureza é muito sábia, né? Porque se você for me perguntar, não foi uma coisa que eu planejei, né? Ah, eu queria amamentar 2 anos? Queria, porque é o recomendado. Mas eu também acho que a gente tem que respeitar o nosso limite, sabe? E aí, quando eu me vi grávida da primeira, não, né? Porque a Pietra eu fazia questão de amamentar. Mas da segunda, porque assim, eu terminei de amamentar a Pietra e eu estava grávida. Né? Eu Foi estava desmamando a emendado. Pietra, grávida da segunda. E aí, na segunda, eu falei, quando eu estava grávida da Liz, eu falava para uma amiga minha, Aline Queiroga. Falava, amiga, não, como assim? Eu vou ter que dar de mamar de novo? Não, eu não quero dar de mamar de novo. Aí ela falava assim, Karina, relaxa, que a hora que o neném nascer é igual bicho, assim, você vai pegar ela no colo e vai dar mamar. E foi assim, né? Não foi uma coisa planejada. Ela nasceu, minha filha, não sei o quê. Desculpa ter falado que eu não queria dar mamar pra você, vem aqui. Que bonitinho. Ai, gente, que coisa de louco, né? E essa foi uma parte que eu também acessei muito em mim, assim, que eu não respeitava nem um pouco, sabe, Mela? Essa parte instintiva, assim, sabe? Porque eu falo isso, talvez algumas pessoas se ofendam. Mas pra mim, nós somos um pedaço bicho. Existe uma parte em nós que é instintiva, né? E que a gente, tipo, nega. O quê? Instinto? Quando eu tenho um nenê, eu posso me comportar como um cachorro? Claro, sabe? Mas, assim, é muito parecido. Imagina, quando eu menstruei, o que eu fiz? Não quero mais dar mamar. Claro que eu fiz isso de forma gradativa porque eu sou racional, né? Mas o que os Sim. bichos fazem? Exatamente igual, né? Ai, você mamou demais aqui, não quero mais, pá, vai pra lá, né? E a gente tem isso, assim, essa parte cíclica também, né? Para mim, isso não existia. O quê? Ciclicidade na parte menstrual? Quando eu tô menstruada, eu tenho que voltar para minha caverna. E o que que é isso? Eu não dava conta do que era isso. Assim, eu não sabia que isso existia, sabe? E depois as minhas filhas parece que abriu um portal, assim. Parece que, eu conheci o útero, ele existe. E ele é responsável Uhum. por várias coisas que eu posso fazer e tal. Eu achei incrível, assim, né? E isso que você falou, não é planejado, é uma coisa que vai na caminhada. Surge uma coisa e surge outra coisa, e você busca uma coisa aqui e traz, agrega aqui na caminhada e vai caminhando, e assim vai, sabe? Não, não é um planejamento. No fim, olhando para essa questão do ciclo menstrual, tu pode dizer que tu olha para tua hoje para tua feminilidade de uma forma diferente na tua construção do ser mulher, olhando esse ser mãe, tu consegue reconhecer ganhos nesse sentido, então, né, que mulher hoje, quem é essa mulher, quem é essa Karina hoje, daquela imagem que tu tinha antes de ser mãe. Eu, por exemplo, eu tinha uma imagem que era completamente adolescente, sem responsabilidades com nada, sem rotina, sem horários. Se eu quisesse, eu comia, se eu não quisesse, eu não comia. A relação com meu marido, né? Dizia, eu tô indo para dança, eu tô indo para futebol. Não tinha vínculo com nada, né? Era uma vida solta no mundo. E aí depois, calma, eu sou mãe e olha para si mesma. Eu imagino tu, Karina, mãe de duas meninas, eu tenho meninos, né? Eu tenho dois meninos, mas imagino que tem uma série de coisas que tu olhe na construção desse ser menina e possivelmente vai reconhecer na construção do ser mulher delas, que também é sempre se revisitar. Então, não sei se até tem alguma coisa que tu gostaria de comentar, se teve algum insight com relação a Nossa, isso. não, eu tenho insight todo dia, Mela. Mas assim, ó, quem eu era antes é um pouco diferente de você, porque eu sou assim, eu sou. Mas eu tenho essa coisa de ser regrada com as coisas, né? Então eu acordo no mesmo horário, eu como no mesmo horário, eu me exercito no mesmo horário. Eu gosto de rotina, entende? O que a maternidade mudou pra mim não foi isso. O que a maternidade mudou pra mim, e provavelmente também por eu ter tido duas meninas, como você acabou de falar, é que eu acessei o lado feminino, tipo assim, a força, né? Tipo assim, olha para isso aqui que está na sua cara, isso existe. Porque eu não acessava isso, eu não sabia dizer, eu tô me sentindo mal, preciso de ajuda. Hã? Você não ouvia essa frase da minha boca? Jamais. O que? Ajuda de quem? Não preciso de ajuda de ninguém. Era assim, entendeu? Então,
hoje, até hoje, na verdade, é difícil, assim. É menos difícil porque hoje eu sei que essas identidades só estão aí porque a gente escutou muito quando a gente era pequeno e a gente pegou pra gente, né? Ah, isso sou eu. Mas eu não sou nada disso, né? Eu sou o que eu quiser, sabe? Então, o que que eu percebo? Eu percebo que eu escuto as vozes de dentro e às vezes eu escuto e falo, nossa, é isso aqui mesmo que eu tô escutando, né? Tipo, ai, não, não tá legal, tipo, tô passando mal. E peraí, amor, para isso aí que você tá fazendo, que eu vou ter que ali deitar. Eu não fazia isso. Jamais, assim. E hoje é até estranho pra mim, porque se for pensar de forma racional, não, eu vou lá falar pra ele que eu tô passando mal, que eu tenho que deitar, não. Mas eu larguei isso, sabe como? Aquela camada que eu te falei, superficial, que caiu é essa. Tipo, cara, Respeitar, né? Respeitar tuas é necessidades, exatamente. teus Eu tenho limites. limites, Hum. exatamente. E essa frase, assim, quando eu estava grávida da segunda, que eu falava eu não vou dar conta, eu achava isso muito pesado, sabe? Hoje, quando eu digo, ah, não vou dar conta, tipo, tá, Tudo bem. é só o fato, entendeu? Não existe nada, ai, que pesado. Não, é assim, tipo, tem um monte Paz. de, tem um monte de prato para equilibrar e tá vendo esse prato aqui, ó, pega aí que vai cair. É Uhum. assim, entendeu? Ai, não consigo pegar, beleza, deixa no chão, caiu, quebrou. Sabe assim? Não tem esse negócio, porque, gente, eu acho que a gente vive numa sociedade em que a gente é muito cobrado, né, por produtividade. E isso tem a ver com vários níveis, né? Então, a casa tem que estar sempre impecável, você tem que estar com o cabelo sempre arrumado, com a roupa da moda, maquiada, as suas filhas isso, as suas filhas aquilo. E, gente, a gente não tem que nada disso, sabe? Tudo E daí uma ideal. coisa, e daí uma coisa que eu acessei também, olhando para as minhas filhas, Mela, que eu acho que foi o que você perguntou e eu também não sei se eu respondi, eu comecei a acessar muita coisa que eu acho que machuca o nosso feminino, sabe como? Que antes eu não via dessa forma. Então, assim, eu escuto a mesma música e falo, desliga essa música, meu marido, por quê? Desliga. Porque aquela letra não faz nenhum sentido para mim, sabe como? E aí eu sei Uhum. que a minha filha de 2 anos e meio e a minha filha de 5 anos e meio não estão entendendo a letra. Mas elas estão ouvindo e elas estão deixando aquilo se tornar normal, sabe como? Então a minha normose é essa violência em relação ao feminino, sabe? Eu não quero isso. Então mas muita coisa mudou. Eu olho assim e falo, meu Deus, assim. Até a relação com o Uhum. meu cabelo mudou, né? Eu alisava o cabelo quando eu fiquei grávida da minha filha, né? Fui obrigada a deixar de alisar porque não dá para alisar o cabelo grávida, faz mal pro bebê e tal. E aí depois eu me peguei numa questão de, cara, como assim eu vou alisar o cabelo? Como assim eu vou dizer para minha filha que eu não aceito o meu cabelo? Que eu não aceito a minha imagem, a minha ancestralidade, tudo que é meu, entendeu? Olha o naipe, né? Até onde a gente chega. É tudo isso, assim. Então é uma combinação de coisas. Se você for me perguntar quais são os insights, a gente vai ficar até amanhã falando, porque Muitos. é muita coisa. Muita coisa que assim, e todo dia vai mudando. Todo dia, todo dia, todo dia eu olho, eu olho, eu olho. A Alce estava aí fazendo comentários. Desculpa, Alce, eu não consigo ler quando eu tô falando. Mas a Alce é uma que eu sempre mando áudios para ela de que, caraca, porque eu fiz, né, acompanhamento com ela de algumas sessões de parentalidade. E, cara, eu falo pra ela, cara, ó, teve um insight aqui, caiu uma ficha que é um elefante, ela dá risada. E aí eu conto, e, cara, é todo dia, pra você eu também mando áudio, né? Porque, meu, é infinito o processo, eu acho que ele não acaba, né? Ele não vai acabar. Toda hora a E gente a vai olhar uma Pietra, coisa e vai olhar, e não vai sei olhar. se você percebe assim, que o fato da Pietra começar a ter suas próprias Obrigada, impressões, Ari. verbalizar, né? Que é isso, a criança começa a verbalizar e vem devolvendo, né? A gente vai recebendo, fala, nossa, é Não, umas incrível. coisas Eu, absurdas, assim, eu vou até contar um caos, e são posso? presentes, né, Karina? São pérolas, né? Sim. Não, só pérolas, O que, né? que tu ia Teve, contar? teve um dia que, olha, até fugiu. Ah! Pera aí que eu lembro, pera aí que eu lembro. Vamos lá, memória de elefante, vamos lá. É, tu ia Isso, contar no lembrei. podcast. Teve um Tu dia que foi falou. assim, elas chegaram pra mim e falaram, a Pietra falou, né? Ai, mãe, eu quero ver Hum. foto de uma amiga nossa que mora lá nos Estados Unidos, a Chloe. Ah, essa Cara, tá no podcast, essa não tá no tá? podcast. Mas porque é recente, né? Não, Por mas isso que eu vai, tô contando conta. essa. Conta. Aí ela falou, quero ver a foto da menina no celular, né? Porque hoje o celular você roda o dedo, vai lá, 2015, né? Ele vai pra onde você quiser. E aí eu falei, tá bom, Pietra, vamos ver. E começamos a ver as fotos. A Lizzie não conhece, né? Porque quando a Pietra tinha 2 anos e meio, a Lizzie não tinha nascido ainda.
Sim. Aí começamos a ver as fotos, ver as fotos, ver as fotos, e o que que aconteceu? Eu me deparei com a Pietra na mesma idade que está a Lise, né? Então, as Hoje, duas com 2 anos e meio. É. E aí, o que que a mãe bonita fez, né? Achando legal, inocente, que a gente faz as coisas de forma inocente, a gente não sabe, né? A gente não vê profundidade naquilo, a gente vê a profundidade depois que a gente olha para a reação da criança, né? E aí uhum. tá. Aí eu peguei e falei: Olha, filha, você tava com um arquinho de mini, igual uma foto que a gente tirou da Lise, não sei aonde. É mesmo, mãe. Vamos colocar as duas uma do lado da outra? Vamos. Só que aí o que aconteceu? Uma coisa que talvez aconteça com você também. Eu não achava foto nenhuma da Lise sozinha. Só achava foto da Lise com a Pietra. E essa foto que ela estava de tiara da Mini, ela estava com a Pietra. E aí, a hora que eu abri a foto e coloquei uma do lado da outra, assim, dei um print nas duas e, né, fui rodando uma pro lado da outra, ela olhou assim e falou para mim assim, a Pietra: Mamãe, eu tô aqui. Apontou para a foto da Lise com 2 anos e meio, que ela estava do lado, né, com 5 anos e meio. Aí eu, tá bom, Pietra, o que que tem, né? Eu só tô mostrando vocês duas da mesma idade. Tá bom. E ela não falou nada na hora, né? Mas ela mostrou o desconforto. Ela falou: Mãe, eu tô aqui, eu tenho 5 anos, não 2 anos e meio. Mas tá bom, a mãe não entendeu. Aí ela começou a ficar muito agressiva, assim, tipo, 3 minutos depois a gente parou de ver as fotos, foi fazer outra coisa, e ela começou a ficar muito brava e começou a me bater, e começou a bater no Marcelo, e começou a gritar. E eu comecei a olhar aquilo e falei: o que que tá acontecendo? Eu não sei de onde surgiu. Deve ter tido um motivozinho, né? Alguma coisa, mas eu não sei de onde surgiu a crise, sabe? E daí eu olhando aquilo, o Marcelo falava: Cara, eu não consigo fazer ela se acalmar. E eu falava: Eu também não. Aí eu tentei ir lá falar com ela: Filha, não sei o que, sai daqui, não sei o que, blá blá blá. Aí eu saí do quarto e comecei a pensar. Falei: Cara, É o que que protegendo a vida, aconteceu? né? O que que aconteceu imediatamente antes dela ter tido esse acesso de raiva? Aconteceu alguma coisa, né? E aí eu peguei, eu ouvi só essa frase. Eu não voltei na situação, eu só ouvi a frase: Mamãe, eu tô aqui. Olha, até arrepia. Aí eu falei: Cara, é isso. Olha, não vale chorar na live, né? Aí eu cheguei, Vai. ela tava no vaso, no banheiro, tadinha. Eu cheguei para falar com ela, ela falou: Mãe, eu não quero falar com você, sai daqui. Daí eu falei: Não, mas eu quero falar com você. Aí eu falei: Filha, desculpa. Aí ela ficou me olhando: Por quê? Desculpa ter comparado você e a sua irmã. Você não precisa ter 2 anos e meio para eu amar você. Eu amo você do tamanho que você é. Ela me abraçou e começou a chorar, chorar, chorar. E passou. Do nada, a crise de raiva foi embora. É Aí eu isso. fiquei olhando aquilo e falei: Cara, o que foi isso? E aí, assim, talvez, eu não vou dizer que é do nada, né? Eu acho que talvez essas coisas surjam porque a gente está num processo de autoconhecimento, né? E aí, o que que é muito forte para mim? O que é muito forte para mim é que, assim, é muito chato você comparar, né? É muito chato você. Essa mesma comparação, eu não preciso da Lise. Dizer: Ai, como eu tinha saudade de você quando você era um bebê. Como assim? Eu tô aqui, você tá apagando a minha existência aqui para dizer que preferia um bebê, né? Como isso é pesado, sabe? Como, né? E aí eu olhei tudo aquilo e falei: Cara, eu vivi isso, né? E daí eu vejo, assim, que esses processos são processos de cura nossos, né? Assim, de coisas que existem em nós e, assim, precisa curar, né? Eu vejo, assim, que a gente precisa curar as nossas coisas para que elas consigam andar livres, porque elas são meio esponjas, né? Então eles refletem muitas coisas nossas. Talvez ela nem estivesse falando dela, apesar de que eu acho que ela estava falando dela. Mas talvez ela estivesse querendo que eu olhasse para uma coisa que dói em mim, sabe? E Uhum. esse é só um exemplo, gente. Eu posso fazer um livro. É. Ai, Ah, é ai. muito É. especial, né? São convites mesmo, né? E se a gente não olha, aquilo que tu falou lá no início, se não olhar, vai ter que olhar, porque é isso, né? Ou vai vir por meio de né, uma chateação da criança, às vezes vem por meio de uma doença, né? E é realmente sempre isso, olhar. Aprendi muito isso com a Silvane Vasconcelos Broto, também tá mãe de gêmeas, mãe de gêmeos, dois meninos agora, ela já tem uma menina, ela é pediatra, né? E ela me falava: Carmela, o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu nesse dia que ele apresentou tal situação, né? Ah, o que que aconteceu nesse dia? E é isso. Qual é o ambiente? O que que a gente vivenciou? E o que a criança está comunicando ali?
E Sim, é é uma sempre, coisa que é muito. às vezes parece que até um tapa na cara, às vezes é um carinho, mas é sempre isso, é um aprendizado, né? Sim, É, é uma coisa que eu carrego muito forte em mim também, é os aprendizados da constelação sistêmica, né? Porque eu comecei a fazer constelação, estava grávida da Liz, ou um pouco antes até. E eles têm várias, né, leis do amor, lei do pertencimento, que fizeram muito impacto em mim, assim, porque eu olhava para aquelas leis, e são leis tão simples. Eu falava, cara, como que eu nunca acessei isso antes, sabe? E aí hoje, quando eu olho para o contexto da família, eu sempre olho como um sistema, sabe? Claro que eu não acerto sempre, que eu já desprezei, né? Já soltei essa capa de heroína, mas eu acho que isso, bem isso que você falou, tem hora que a criança está doente e você quer tratar ela, né? Fala, não, porque a criança tem uma doença, e daí você dá a identidade do doente para ela e vai lá tratar e dá um remédio. Gente, da onde que está vindo isso, né? Se a gente é é, um sistema, muito provavelmente tem alguma coisa no sistema, que vou usar entre parênteses, né? Está quebrada, né? E alguém vai somatizar em algum lugar esse negócio, né? E aí, assim, a gente tem que olhar para todo mundo. Né, eu costumo brincar com meu marido, assim, coitado. Ele que era meio avesso ao autoconhecimento, eu acho que a maioria dos homens é, né? Fui obrigada a começar a olhar para as coisas, porque assim, a nossa relação reflete nelas. é. Então, assim, Então vamos aproveitar, experimenta, vamos falar da relação de vocês daí, já emenda, vai lá e já emenda. já emendo. Experimenta ficar de pá virada pro marido pra você ver e começar a rosnar um pro outro para ver o que, que acontece com a criança. As crianças, né? Gente, eles vão devolver, entendeu? E daí tem hora que, cara, e assim, eles são especialistas, né? Os meus, pelo menos as minhas que eu tenho em casa, são. Ó, a Gi tá aí, Ela... consteladora maravilhosa, nos Oi, ajudou muito aqui em Gi! casa. O Mari constelou com Nossa, aqui ela, também. inclusive, me ajudou muito. Aqui foi muito bom também. A última constelação foi com a Gi. E foi Ai, muito potente. maravilhosa. Muito potente, muito legal, assim. Descortinou coisas que eu não imaginava. Eu fiquei, tipo, passada. Foi muito bom. E onde é que eu estava mesmo? Da relação conjugal, No aproveitar marido. para falar assim, Então, eu ia vocês. dizer o seguinte, que as crianças, elas devolvem as coisas de forma personalizada, sabe? Então, por exemplo, esse espelho que eu vejo refletindo coisas para mim, que é meu, e eu tenho que pegar para mim, porque eu preciso resolver, para ela não ficar carregando, idem para o marido, né? E às vezes o homem fala o quê? Eu vou ter que olhar para esse negócio, não quero olhar, Perfeito. né? Não sei o que eu tô sentindo. Falar, filho, mas você vai ter que saber, porque essa treta aí é sua, né? Tua, é. E Uhum. assim, tem hora que eu entro na briga, gente, é surreal, assim. Tipo, tem hora que a Pietra tá falando uma coisa pra ele, ah, pai, não sei o que, não sei o que, rá, rá, rá. Aí eu entro, cara, a Pietra é muito sensacional. Ela fala, mamãe, eu não estou falando com você. Eu falo, ai, meu Jesus amado, o que eu faço? E aí, assim, né? Tipo, ó, marido, é nóis. E aí, uma coisa que é bem engraçada nessa pergunta que você faz, e a relação com o marido, eu acho É. que tem O etapas, que né? mudou também, sabe, Karina? O que que mudou com a chegada das meninas? Então, eu acho isso que eu ia falar, eu acho que tem etapas, né? Assim, quando a gente teve a Pietra, eu acho que o que a gente mais percebeu foi o distanciamento das pessoas, né? Então, a seletividade dos grupos, assim, aquelas pessoas que não têm filhos não gostam muito de chamar a gente para sair, porque a gente tem um horário específico, porque se a criança não estiver muito bem, a gente vai embora, porque sabe aquela chatice, né? Uhum. Então, essa foi a primeira coisa que a gente percebeu, assim. E ele ficou muito chateado, mas eu dizia, olha, eu não vou, né? Porque essa é a minha motivação agora, esses são os meus valores agora. Eu não vou abrir mão dos meus valores para continuar andando com as pessoas, né? E eu acho que isso é perfeitamente natural. Eu acho que ao longo da vida você vai soltando algumas relações e agregando outras relações e tá tudo bem, né? Passado, presente, futuro e tá tudo certo. Você não vai carregar todo mundo que você conheceu a vida inteira, né? Então eu acho que esse foi o primeiro impacto, assim. O A gente outro tem foi a relação. 6 minutinhos, Karina. Não, fica tranquilo. Só para te avisar. Ser resumida aqui é um talento. É. É, onde é que eu tava? Só que eu tenho que pegar o fio, senão eu não Aí termino. falou que a primeira questão, a primeira etapa foi que teve um distanciamento das pessoas com vocês. Daí acho que tu ia para o próximo passo ali. Isso. O segundo foi que a gente percebeu uma diferença muito grande no tempo, né? Então eu via ele falar uma frase que hoje em dia ele já está tão acostumado que ele não fala mais, mas no começo ele dizia assim: Nossa, o que que a gente fazia com todo o tempo que a gente tinha?
No final de semana, quando a gente não trabalhava, a gente fazia o quê o dia inteiro? Porque quando você tem filho, assim, cara, não existe essa noção de tempo, assim, não existe mais, né? Não é assim, sábado eu vou sentar no sofá, ver o meu filme, tomar minha cerveja e seja o que Deus Vou quiser. escolher o que eu vou fazer. Só que não, entendeu? Então, assim, o negócio fica muito mais, como é que fala? Profundo e sutil, né? Do que quando você não tem filho. Porque quando você não tem filho, é fácil você não olhar para algumas questões. Quando você tem, assim, você vai ter que mergulhar naquele processo todo, né? E aí, com a chegada da Lizzie, eu percebi que isso aprofundou mais. E já que estamos nesse momento, com a chegada da pandemia, aprofundou mais, porque assim, 24 horas por dia, ele está desde março em casa fazendo home office. 24 horas por dia olhando para a nossa cara, né? Então, assim, aquelas Num questões das quais apartamento, né? você. Num apartamento. Aquelas Então, questões das quais você podia dar uma fugida. Ah, essa questão aqui está muito pesada, não vou falar dela, vem aqui, tapete, vamos guardar. Era assim, né? E deixava, e uma hora ia falar, ou assim, a gente que é super. Talvez na sua casa também seja assim, não sei, Mela. A gente que adora trazer o elefante debaixo do tapete e falar, vamos falar do elefante. E o marido falava, não, desse elefante aí eu não quero falar agora, não, né? Com a pandemia aconteceu o quê? Não dá para não falar do elefante. o Porque elefante fica tocou um uma mal, né? fica um mal-estar tão forte de um olhar para a cara do outro e falar. "Ah". Então, assim, pela primeira vez, eu percebo que ele tem tido vontade de olhar para as coisas dele. Porque talvez ele esteja percebendo que é o único jeito. Não tem para onde correr, literalmente. Não tem, porque daí acaba que é isso que você falou, assim, as coisas ficam emergindo, sabe? Emergindo, 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 e chega uma hora que a minha fala aqui é o seguinte: olha, eu estou fazendo a minha parte, mas eu não consigo fazer o que não é meu. O que não é É, da minha parte, eu não consigo. Eu posso ajudar, posso te pegar pela mão, posso te mostrar, né, algumas alternativas, mas assim, aí você vai ter que fazer o caminho, sabe? E aí outra coisa que eu percebi é que a gente teve que olhar para questões nossas também, questões que a gente não queria muito olhar, sabe? É, uma coisa que eu achei nessa caminhada que me trouxe um pouco de habilidade foi essa situação de olhar para minha mente, sabe? Então, hoje eu percebo que eu consigo respeitar mais, não só o marido, mas as outras pessoas, quando eu falo uma coisa e a outra pessoa não concorda, ou a outra pessoa não acompanha o que eu estou falando, sabe? E daí, assim, tudo bem, né? É o tempo dela e ela vai precisar de um tempo para digerir ou para acessar isso, ou talvez ela não vá acessar. Porque antes o que acontecia é que eu ficava dando murro em ponta de faca, entendeu? Eu tô vendo isso é super importante. Olha isso aqui, como que você não tá vendo? Agora não, agora é assim, tá vendo isso aqui? Não, não tô vendo. Aí você tenta vários jeitos, né? Você pega o cubo e olha de vários lados. E por esse lado aqui você vê? Não, e por esse lado aqui você vê? Não, e por esse lado, por esse lado, por esse lado. Ah, então dou um tempo para você. Eu não falo com essas palavras, né? Mas eu acho que isso também ajudou, sabe? Caiu a rigidez, assim. Aí não tem que ser assim, porque eu acho. Tem que aumenta a ser do jeito que tiver que tolerância, né? ser. Talvez a tolerância também, né? De reconhecer essas diferenças e aquilo que tu acessa, de repente o teu marido não acessa, ou tem outras formas de reconhecer, né? E aí é dele, né? É isso. É do outro, Sim, né? Não é teu. sim. É, Bem isso. legal. Ah, eu fiz, para quem não sabe, eu fui aluna de meditação da Karina e colega, porque a gente fazia Uhum. meditar e dançar, né? Meditação e dança juntas. Quem sabe uma hora depois desse isolamento a gente retome, né, Karina? Sim, foi bem especial. Ai, guria, nossa live tá acabando. Ai, vou chorar. Ai, Ai, obrigada, Lu. A Luísa aí falando que eu sou sensacional. né? Você que é, Luísa. Eu acho que a gente Ai, mas acabou foi muito falando legal. da carreira para o início, né? E daí esse processo da Sim. autoeducação, da criação das filhas, tá todo garantido. Tu falou da relação conjugal, então todos os temas do círculo de mães estão contemplados. Se tu quiser deixar uma mensagem, um recado, qualquer coisa agora. Eu acho assim, eu vou fechar dizendo a mãe que eu quero ser, né? Porque isso ficou na minha cabeça. A Alça falou pra mim, você Ai, pode que fechar com a mãe que você legal! quer ser. Ó, a Alfa sempre pergunta. E aí eu acho assim, que a mãe que eu quero ser está muito próximo daquilo que eu sou, né? Porque eu procuro hoje estar presente, né? E eu acho que essa palavra
é a descoberta para mim. Eu acho que presença é uma coisa muito preciosa, sabe? Que eu não dava conta antes. Antes eu ficava muito assim, tô lá no passado remoendo um negócio que eu fiz mal, que eu queria refazer, ou tô lá no futuro pensando numa coisa que eu vou fazer amanhã, no que vem, sei lá, eu nunca tô aqui, porque aqui é muito chato, sabe como? E eu recuperei esse lugar. E eu acho assim, eu dou créditos à meditação, porque a meditação me ajudou muito, sabe? A visão budista me ajudou muito. Mas não é só isso. Porque assim, o start disso era a Pietra. Porque, por exemplo, os 2 primeiros anos dela, eu fiquei só com ela. E ela chorava porque queria minha atenção. Eu dizia, cara, eu estou aqui. Como eu não estou te dando atenção, né? E uma vez eu ouvi da minha terapeuta, você está ali, mas você não está. Você não está presente. E é isso que ela quer. Depois que eu descobri isso, eu falei, cara, como é bom estar aqui. Tipo assim, eu não quero saber o que aconteceu ontem, eu não quero saber o que vai acontecer amanhã, eu quero estar aqui. Eu vou ter uma hora específica para olhar porque eu vou planejar no futuro, entendeu? E isso para mim é o aprendizado, sabe? Tá ajudando, Hã? essa live aqui vai virar chave para muita gente. É, eu acho que é isso. Presença é a palavra, assim. É essa coisa da mãe ficar batendo cabeça, né? Ela não tá nem aqui, nem tá lá no passado, nem tá naquela lamentação, tá no futuro, mas na verdade ela precisa Sim. estar aqui. E daí isso é E tudo daí, que a nossa criança precisa, tanto a nossa criança interna, quanto a nossa criança que tá na nossa frente, né? exatamente. E Tem que daí para ser. fechar é isso, assim. O que eu É. quero ser como mãe é continuar olhando para esse processo de autoconhecimento para curar o que é meu no sistema e poder estar com elas de verdade, entendeu? E poder enxergar minha filha na minha frente, sabe? Ao invés de enxergar um monte de coisa no meio que é meu, sabe? É isso. Uhum. Eu sou muito Amém. grata por essa live, viu, Mela? Ai, Amei o convite. agradeço. E a Pietra veio até dizer tchau, né, filha? Pietra, querida, amada, tu é maravilhosa. Obrigada por tu existir na vida da gente. E quando Obrigada, tudo se filha. acalmar, a gente vai aguardar vocês lá na Unitá também para brincar, que agora a gente tem o quintal, tem os brinquedos do clubinho, a gente vai aguardar vocês lá, tá bom, Pietra? Sim. Obrigada por ter emprestado tua mamãe um pouquinho. Beijo para vocês que está acabando a live.